Olá, bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Agora você pode fazer parte do Clube dos Membros clicando no botão Seja Membro e ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal. Para saber os livros que estão disponíveis no clube, acesse o Som dos Livros no Instagram e confira nos destaques. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Deixe o seu like e inscreva-se para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler É assim que se perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone. Primeira parte. Quando Red vence, ela está sozinha. Sangue engoma seu cabelo. Ela expira vapor na última noite desse mundo moribundo. Foi divertido, ela pensa, mas o pensamento se azeda no cenário. Foi limpo, ao menos. Ao escalar os fios do tempo até o passado e se certificar de que ninguém sobrevive a essa batalha para bagunçar os futuros que sua agência organizou, os futuros nos quais sua agência governa, nos quais a própria Red é possível, ela veio para amarrar esse filamento da história e queimá-lo até que derreta. Ela segura um cadáver que já foi um homem, suas mãos enluvadas nas entranhas dele, os dedos agarrando a coluna de liga metálica. Ela solta e o exoesqueleto cai sobre as rochas. Tecnologia tosca, primitiva, de bronze a urânio empobrecido. Ele nunca teve chance. É para isso que Red existe. Depois de uma missão, vem um silêncio grandioso e definitivo. Suas armas e armaduras se recolhem para dentro dela como rosas no crepúsculo. Uma vez que as tiras de pseudo-pele se arranjam e se curam e a matéria programável de suas roupas se costura de volta, Red volta a se parecer vagamente com uma mulher. Ela caminha pelo campo de batalha, rastreando, se certificando. Ela venceu. Sim, venceu. Tem certeza de que venceu. Não foi? Ambos os exércitos estão mortos. Dois grandes impérios se ruíram ali, cada um agindo como um recife para o casco do outro. Foi isso que ela veio fazer. De suas cinzas, outros se erguerão, mais apropriados aos fins de sua agência. Mas ainda assim, havia outra pessoa em campo. Não uma terráquea, como os cadáveres ancorados no tempo empilhados pelo caminho, mas uma jogadora de verdade, alguém do outro time. Poucos os companheiros de Red teriam sentido aquela presença rival. Red só sabe porque é paciente, solitária, cuidadosa. Ela estudou para esse encontro. Ela o remodelou muitas vezes em sua mente. Quando naves não estavam onde deveriam estar, quando cápsulas de fuga que precisavam ter sido disparadas não foram, quando tiros ecoaram 30 segundos depois do que deveriam, ela notou. 2 vezes a coincidência, 3 vezes é a ação inimiga. Mas por quê? Red fez o que tinha ido fazer, pensa. Porém, guerras são cheias de ações e consequências, cálculos e estranhos atratores, especialmente as guerras no tempo. Uma vida poupada pode ser mais valiosa para o outro lado do que todo o sangue que mancha as mãos de Red hoje. Uma fugitiva se torna uma rainha ou uma cientista, ou pior, uma poeta. Ou a filha dela se torna ou uma contrabandista com quem ela troca de uniforme em algum porto espacial distante, e todo esse sangue por nada. Matar fica mais fácil com a prática, em mecânica e em técnica, mas ter matado nunca fica para Red. Seus colegas agentes não sentem o mesmo, ou escondem melhor. Não é comum que os jogadores de jardim encontrem Red no mesmo campo de batalha, no mesmo tempo. Sombras e jogadas certeiras fazem mais o estilo deles. Mas tem uma jogadora que iria. Red a conhece, embora elas nunca tenham se encontrado. Cada jogador tem sua assinatura. Ela reconhece os padrões de audácia e risco. Red pode estar enganada. Ela raramente está. Sua inimiga se deleitaria com esse truque de mágica. Distorcer o grande trabalho de matança de Red para servir os seus próprios fins. Mas suspeitar não é o bastante. Red precisa encontrar provas. Então ela caminha a esmo pelo campo mortuário da vitória e procura as sementes de sua derrota. Um tremor passa pelo solo. Não o chame de terra. O planeta morre. Grilos cricrilam. Grilos sobrevivem, por enquanto, entre as naves espatifadas e os corpos quebrados nesse prado caindo aos pedaços. Musgo prateado devora o aço, e flores violeta entopem as armas mortas. Se o planeta durasse o suficiente, as vinhas brotando das bocas dos cadáveres dariam frutos. Nenhuma das duas coisas vai acontecer. Em um vão do solo arrasado, ela encontra a carta. Está fora de lugar. Ali deveria haver corpos empilhados entre os destroços de naves que um dia percorreram as estrelas. Ali deveria haver a morte e a sujeira e o sangue de uma operação bem-sucedida. Deveria haver luas se desintegrando lá em cima.
naves incendiadas em órbita. Não deveria haver uma folha de papel cor de creme limpo, exceto por uma única linha longa e repuxada escrita à mão. Queime antes de ler. Red gosta de sentir, é um fetiche. Agora ela sente medo e avidez. Ela estava certa. Procura nas sombras por sua caçadora, sua presa. Ela ouve um som infrassônico, ultrassônico. Anseia pelo contato, por uma nova batalha, mais digna, mas ela está sozinha com os cadáveres e os estilhaços e a carta que a sua inimiga deixou. É uma armadilha, é claro. Vinhas crescem em cavidades oculares, se retorcem através de escotilhas quebradas. Flocos de ferrugem caem como neve. Metal range pressionando e se estilhaça. É uma armadilha. Veneno seria grosseiro, mas ela não fareja nada. Talvez um novo vírus na mensagem, para subverter seus pensamentos, semear um gatilho ou meramente manchar a reputação de Red aos olhos de sua comandante. Se ler essa carta, talvez ela seja gravada, exposta, chantageada para se tornar uma agente dupla, a inimiga traiçoeira. Mesmo que isso seja apenas a primeira manobra de um jogo mais longo, ao ler, Red se arrisca à ira da comandante, caso ela descubra. Se arrisca a parecer uma traidora, nunca tendo sido tão leal. A jogada mais esperta e cautelosa seria ir embora, mas a carta é uma aposta feita, e Red precisa saber. Ela encontra um isqueiro no bolso de um soldado morto, chamas se acendem no fundo dos seus olhos, fagulhas sobem, cinzas caem, e letras surgem no papel na mesma caligrafia rebuscada. Red contorce a boca, um esgar, uma máscara, o sorriso de uma caçadora. A carta queima seus dedos enquanto a assinatura toma forma. Ela deixa as cinzas caírem. Red então vai embora, tendo ao mesmo tempo cumprido e falhado na missão, e escala o fio em direção à sua casa, para o futuro trançado que a sua agência formata e protege. Nenhum vestígio dela permanece, salvo cinzas, ruínas e milhões de mortos. O planeta espera por seu fim. Vinhas vivem, sim, e grilos, embora não haja ninguém para vê-los, a não ser as caveiras. Nuvens de chuva ameaçam, raios vicejam e o campo de batalha fica monocromático. Trovões ecoam. Choverá essa noite para lavar o vidro que era o chão, se o planeta durar esse tanto. As cinzas da carta morrem. A sombra de uma aeronave se retorce. Vazia, se expande. Uma rastreadora emerge daquela sombra, carregando outras sombras com ela. Em silêncio, a rastreadora observa os resultados. Ela não chora, até onde se vê. Ela caminha pelos escombros sobre os corpos profissional. Cria uma espiral de vento, certificando-se com artes longamente praticadas de que ninguém a seguiu pelas trilhas silenciosas que percorreu para chegar nesse lugar. O chão treme e se destroça. Ela alcança o que antes era uma carta. Ajoelhando-se, remexe nas cinzas. Uma faísca sobe e ela a toma em sua mão. Ela pega uma fina plaqueta branca de uma bolsa ao seu lado e a enfia sobre as cinzas, espalhando-as contra a superfície branca. Retira sua luva e corta o dedo. Sangue arco-íris jorra e cai, respingando no cinza. Ela mistura seu sangue nas cinzas para fazer uma massa, mistura essa massa, estica. Ao redor, a decomposição continua. As naves de guerra se tornam colinas de musgo. Armas enormes se quebram. Ela aplica luzes áureas e sons singulares. Ela dobra o tempo. O mundo se parte ao meio. As cinzas se tornam um pedaço de papel com tinta safira em uma caligrafia tortuosa no alto. Essa carta deveria ser lida uma vez, depois destruída. Nos momentos que antecedem o fim do mundo, ela lê de novo. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e despertai-vos. Brincadeirinha. Acredite, eu contabilizei todas as variáveis de ironia. Embora eu suponha que se você não estiver familiarizada com as obras superantologizadas do início do século XIX, do Filamento 6, a piada sou eu. Eu estava te esperando. Você está se perguntando o que é isso, mas não está, eu acho, se perguntando quem sou eu. Você sabe, assim como eu soube, desde que nossos olhos se encontraram durante aquela confusão em Abrogast 882, que nós temos negócios pendentes. Vou confessar a você que eu estava me tornando complacente, entediada até com a guerra, com as incursões rápidas da sua agência fio acima e fio abaixo, com a paciente plantação e poda de filamentos de jardim, com me embrenhar na trança do tempo, a força imparável de vocês contra nosso objetivo inominável. Mais um jogo da velha do que um jogo de gol. Resultados determinados pelo primeiro movimento. Repetições sem fim até o ponto onde surgem vertentes de possibilidades caóticas e instáveis.
O futuro que procuramos assegurar à custa uma da outra. Mas aí você apareceu. Minhas margens sumiram. Todos os movimentos que eu fazia mecanicamente passei a ter que fazer com atenção completa. Você trouxe profundidade à velocidade do seu time, um poder duradouro, e eu me peguei trabalhando a toda novamente. Você revigorou o esforço de guerra do seu turno e, no processo, me revigorou. Por favor, veja minha gratidão ao seu redor. Devo dizer que me dá um prazer imenso pensar em você lendo essas palavras em línguas e espirais de chamas, seus olhos incapazes de voltar atrás, incapazes de manter as letras na página. Em vez disso, você precisa absorvê-las, guardá-las na memória. Para relembrá-las, você precisa procurar minha presença em seus pensamentos, enredada entre eles como a luz do sol na água. Para reportar minhas palavras a seus superiores, você precisa se admitir já infiltrada. Outra baixa nesse dia desafortunado. É assim que vamos vencer. Não é minha intenção apenas me gabar. Quero que você saiba que admirei suas táticas. A elegância do seu trabalho faz com que essa guerra pareça menos vã. Falando nisso, o sistema hidráulico na sua manobra esférica flanqueada era realmente magnífico. Espero que você tire algum conforto de saber que ele será completamente digerido pelas nossas trituradoras. Então, nossa próxima vitória contra o seu lado terá um pedacinho seu. Mais sorte na próxima vez. Com afeto, Blue. Água ferve em uma jarra de vidro dentro de uma máquina de ressonância magnética. Desafiando provérbios, Blue fica observando. Quando Blue vence, o que ocorre sempre, ela passa para a próxima. Saboreia suas vitórias em retrospecto. Entre missões, lembra-se delas somente enquanto viaja, fio acima para o passado estável ou fio abaixo para o futuro em frangalhos, como alguém recordando versos de poesia favoritas. Ela alisa ou enrola os filamentos da trança do tempo com a delicadeza ou a brutalidade requerida e vai embora. Ela não tem o hábito de se demorar, porque não tem o hábito de falhar. A máquina de ressonância magnética está em um hospital do século XXI, notavelmente vazio. Evacuado, Blue observa, mas que também nunca foi extraordinário, aninhado no coração verde de uma floresta dividida por fronteiras. Era para o hospital estar cheio. O trabalho de Blue era uma delicada questão de infecção, despertar o interesse de uma médica em particular para uma nova cepa de bactérias, fazê-la lançar as bases para guiar seu mundo para dentro ou para longe de uma guerra biológica, a depender de como o outro lado respondesse à jogada de jardim. Mas a oportunidade sumiu, a brecha se fechou, e a única coisa que Blue encontra lá é a jarra rotulada "Leia ao ferver". Então ela espera ao lado da máquina de ressonância magnética, refletindo sobre as agonias da simetria na aleatoriedade da água. Os ossos magnéticos assentados como óculos de leitura na face termodinâmica do universo, registrando cada florescer e cada explosão de moléculas antes de se transformarem. Uma vez traduzido todo o vapor d'água para números, ela pega a impressão com a mão direita, a chave, e encaixa na folha em sua mão esquerda, uma carta dispersa que é a fechadura. Ela lê, e seus olhos se arregalam. Ela lê e fica mais difícil extrair os dados das profundezas de seu punho cerrado. Mas ela ri também, e o som ecoa pelos corredores vazios do hospital. Não está acostumada a ser contrariada. Isso a diverte um pouco, mesmo enquanto medita sobre como deslocar uma fase de fracasso para oportunidade. Blue rasga a folha de dados e o texto cifrado, depois ergue um pé de cabra. No seu encalço, uma rastreadora entra nos escombros da sala do hospital, encontra a máquina de ressonância magnética e a invade. A jarra de água esfriou. Ela vira seu tépito líquido goela abaixo. Minha tão traiçoeira, Blue. Como é que se começa esse tipo de coisa? Faz tanto tempo desde a última vez que iniciei uma conversa. Nós não somos tão isolados quanto vocês, nem tão presos em nossas mentes. Nós pensamos em público, nossas ideias educam a todos, corrigem, expandem, reformam. E é por isso que vencemos. Mesmo durante o treinamento, eu e as outras cadetes nos conhecíamos como se conhecesse um sonho de infância. Eu cumprimentava camaradas que pensava nunca ter encontrado, só para descobrir que já havíamos nos cruzado em algum canto estranho da nuvem, antes mesmo de sabermos quem éramos. Então, eu não tenho habilidade em manter correspondência, mas escaneei livros o suficiente e indexei exemplos o suficiente para ensaiar a forma. A maioria das cartas começa com um endereçamento direto ao leitor. Eu já fiz isso, então agora vêm os negócios em comum. Eu sinto muito que você não tenha conseguido encontrar a boa doutora.
Ela é importante. Mais objetivamente, as filhas da irmã dela serão, se a doutora as visitar nessa tarde e elas discutirem padrões no canto dos pássaros. O que ela já terá feito quando você decifrar essa nota? Meus métodos astutos para tirá-la de suas garras? Problema no motor, um bom dia de primavera, um programa de acesso remoto suspeitosamente eficaz e barato que seu hospital adquiriu 2 anos atrás e que permite a ela trabalhar de casa. Assim, traçamos o filamento 6 para o filamento 9 e nosso glorioso futuro de cristal brilha tão forte que eu tenho que usar óculos escuros, como diz o profeta. Ao lembrar nosso último encontro, pensei que seria melhor me certificar de que você não desvirtuasse mais nenhum terráqueo para seus propósitos, por isso a ameaça de bomba. Tosco, mas eficaz. Eu aprecio a sua sutileza. Nem toda batalha é grandiosa, nem toda arma é violenta. Mesmo nós que lutamos guerras através do tempo esquecemos o valor de uma palavra no momento certo. Um ruído no motor do carro certo, um prego na ferradura certa. É tão fácil esmagar um planeta que o valor de um sopro em um banco de neve pode passar despercebido. Se dirigir ao leitor? Feito. Discutir negócios em comum? Feito. Quase. Imagino você rindo dessa carta, descrente. Já vi você rindo, eu acho, nas fileiras do exército sempre vitorioso, enquanto suas duplicatas queimavam o palácio de verão e eu resgatava o que podia do maravilhoso dispositivo mecânico do imperador. Você marchou desdenhosa e feroz pelos corredores, caçando uma gente que não sabia que era eu. Então te imagino cuspindo fogo. Você acha que criou raízes em mim, que plantou sementes ou esporos no meu cérebro, qualquer metáfora vegetal da sua preferência. Mas aqui eu pago a sua carta com a minha. Agora nós temos uma correspondência. Se seus superiores descobrem a respeito, terá início uma série de perguntas que, imagino, vão te deixar desconfortável. Quem está infectando quem? Aprendemos com os troianos no meu tempo. Você responderá, estabelecendo cumplicidade, continuando o nosso rastro autodestrutivo de papel apenas para ter a última palavra? Ou vai parar, deixando meu bilhete tecer sua matemática fractal dentro de você? Eu me pergunto o que eu preferiria. Finalmente, concluir. Isso foi divertido. Minhas lembranças às imensas e destroncadas pernas de pedra. Red. Red procura caminho por um labirinto de ossos. Outros peregrinos vagam por ali, em túnicas cor de açafrão ou feitas de juta. Sandálias se arrastam nas pedras e ventos fortes sibilam pelos cantos das cavernas. Pergunte aos peregrinos como o labirinto se formou e eles oferecerão respostas tão variadas como seus pecados. Gigantes o construíram. Um deles declara, antes de os deuses acabarem com os gigantes e abandonarem a terra à própria sorte nas mãos dos mortais. Sim, isso é a Terra, muito antes da Era do Gelo e dos mamutes, muito antes do que os acadêmicos muitos séculos fio abaixo pensarão que é possível o planeta ter gerado peregrinos ou labirintos. Terra. A primeira cobra construiu o labirinto, diz outro, se contorcendo pelas rochas para se esconder do julgamento do sol. Foi a erosão, diz um terceiro, e o grande e silencioso movimento das placas tectônicas, forças grandiosas demais para as baratas compreenderem, lentas demais para seres efêmeros observarem. Eles passam entre os mortos, sobre lustres feitos de escápulas, janelas rosadas e molduradas por costelas, flores intrincadas delineando metacarpos. Red não pergunta nada aos outros peregrinos. Ela tem sua missão. Ela toma cuidado. Não deve encontrar qualquer oposição ao torcer ligeiramente aquele ponto tão fio acima. No coração do labirinto há uma caverna, e lá de dentro logo soprará uma rajada de vento. E se esse vento assoviar nos ossos flauteados corretos, um peregrino ouvirá o lamento como um algouro que o fará renunciar a todos os bens mundanos e se retirar para construir um eremitério no cume de uma montanha distante, de maneira que o eremitério irá existir dali a 200 anos para abrigar uma mulher em fuga com uma criança durante uma tempestade. E por aí vai. Começa com uma pedra rolando, então em 3 séculos se tem uma avalanche. Não há muita graça em uma missão dessas, poucos desafios, desde que ela siga o roteiro, nenhuma provocação que perturbe seu caminho. Será que sua adversária, Blue, leu sua carta? Red gostou de escrevê-la. A vitória tem um gosto doce, porém mais doce é triunfar e provocar. Em cada operação desde então, ela vem sendo mais cautelosa, esperando o troco, ou que a comandante descubra sua pequena violação de disciplina e lhe dê a punição. Red tem suas justificativas prontas.
Desde sua desobediência, ela tem sido uma agente melhor, mais meticulosa, mas nenhuma resposta veio. Talvez estivesse enganada, talvez sua inimiga não se importe afinal. Os peregrinos seguem guias pelo caminho da sabedoria. Red avança e percorre passagens estreitas e tortuosas no escuro. A escuridão não incomoda, seus olhos não funcionam como os olhos normais. Ela fareja o ar e análises olfativas se iluminam em seu cérebro, oferecendo uma trilha. Em um nicho específico, ela retira da bolsa um pequeno tubo que lança luz vermelha sobre os esqueletos dispostos ali dentro. Da primeira vez que faz isso, ela não encontra nada. Da segunda vez, sua luz cintila em uma listra pulsante em um fêmur aqui, em uma mandíbula ali. Satisfeita, ela coleta o fêmur e a mandíbula em sua bolsa, depois apaga a luz e se aprofunda mais na caverna. Imagine-a na noite total, invisível. Imagine os passos, um após o outro, que nunca se cansam, nunca escorregam na poeira da caverna ou no cascalho. Imagine a precisão com que a sua cabeça gira sobre o pescoço grosso, movendo-se em um arco calculado de um lado para o outro. Ouça, dá para ouvir por pouco, os giroscópios zumbirem em suas entranhas, lentes clicando sobre a gelatina de camuflagem daqueles olhos totalmente negros. Ela se move tão rápido quanto possível dentro dos parâmetros operantes. Mais luzes vermelhas, mais ossos se juntam aos outros na bolsa. Ela não precisa conferir seu relógio. Um temporizador tic-taqueia no canto da sua vista. Quando ela acha que encontrou os ossos de que precisa, ela desce. Bem abaixo, no caminho da sabedoria, os criadores desse lugar escuro esgotaram seus cadáveres. Os nichos permanecem, esperando, talvez por Red. Mesmo os nichos acabam em certo ponto. Logo depois disso, os guardas se lançam sobre ela, gigantes sem olhos cultivados pelas senhoras de dentes afiados desse lugar. As unhas dos gigantes são amarelas, grossas e rachadas, e seus hálitos não fedem tanto quanto o esperado. Red os derruba rápido e silenciosamente. Ela não tem tempo para a abordagem menos violenta. Quando já não consegue mais ouvir seus gemidos, ela chega na caverna. Sabe, pela mudança no eco dos seus passos, que encontrou o lugar certo. Quando ela se ajoelha e estende a mão, sente 10 centímetros remanescentes de chão, e então o abismo. Golpes de vento forte e frio passam por ela, o hálito da própria terra ou de algum monstro nas profundezas. Uiva. O som chacoalha os móveis de ossos que as freiras fabricam ali embaixo para se lembrarem da impermanência da carne. Os ossos cantam e giram, pendurados por fios de medula na escuridão. Red tateia seu caminho pela borda até encontrar um dos grandes troncos de árvore ancorados, de onde pendem os móveis. Ela desliza pelo tronco até chegar aos ossos de uma antiga freira pendurados por alguma outra. A contagem regressiva em seu olho a avisa de que resta pouco tempo. Ela liberta os velhos ossos com suas unhas afiadas feito diamantes e pega as reposições em sua bolsa. Pendura-os um por um no fio de medula, conectando o crânio e a fíbula, mandíbula e externo, cóccix e o processo tifoide. A contagem regressiva continua. 7, 6. Ela dá os nós rapidamente, guiada pelo toque. Seus membros a informam de que estão doloridos nos pontos onde se agarram a esse velho tronco sobre uma queda incomensurável. 3, 2. Ela deixa os ossos caírem sobre o abismo. 0. Uma rajada de vento divide a terra, um rugido da escuridão. Red se agarra ao tronco petrificado como se uma amante. O vento atinge o pico, grita, lança ossos por todo lado. Uma nova nota se eleva acima do barulho do ossuário, despertada pelo vento da caverna assobiando em sulcos específicos dos ossos que Red pendurou. A nota cresce, muda e se avoluma em voz. Red escuta mostrando os dentes em uma expressão que, se visse no espelho, não saberia nomear. Há assombro, sim, e fúria. O que mais? Ela escaneia a caverna sem luz, não detecta qualquer sinal de calor, qualquer movimento, nem zunido de radar, nem emissões eletromagnéticas ou rastro de nuvem. É claro que não. Ela se sente gloriosamente exposta, pronta para o tiro ou para o momento da verdade. Cedo demais, o vento morre e a voz com ele. Red xinga no silêncio. Lembrando-se da era, ela invoca deidades locais da fertilidade, estrutura métodos inventivos para as suas cópulas. Ela exaure seu arsenal invectivo e rosna sem palavras e cospe no abismo. Depois de tudo isso, como profetizado, ela ri, frustrada, amarga, mas ainda assim há humor em seu riso. Antes de partir,
Red serra os ossos que pendurou, libertando-os. O peregrino que ela queria moldar se foi. O eremitério está desconstruído. Agora Red tem que arrumar a bagunça usando toda a sua habilidade. Os ossos abandonados rolam e caem. Mas não se preocupe, a rastreadora os pega antes que cheguem ao chão. Querida Red, em dente, em garra, você estava certa. Eu ri. Sua carta foi muito bem-vinda. Me disse muito. Você me imaginou cuspindo fogo. Sabendo que você repara em cada detalhe, pensei em pôr um diabinho para morar nele. Talvez eu devesse começar com desculpas. Receio que esse não seja o agouro que você estava esperando. Enquanto ouve minhas palavras, talvez queira pensar um pouco sobre de quem eram os ossos flauteados que ecoam essa carta. O pobre peregrino com tanto futuro. Por que deixar um rastro de papel incriminatório quando podia desfrutar de destruir uma vantagem sua em uma sessão de entalhamento e depois deixar o vento roçar um pouco de marfim? Não se preocupe, ele viveu uma boa vida primeiro. Não a vida que você queria para ele, talvez. Infeliz, mas útil à posteridade, abrigando os vulneráveis, batendo o ponto do futuro, uma nova vida por vez. Em vez de construir um eremitério, ele se apaixonou, fez músicas gloriosas com o seu companheiro, viajou largamente, tirou lágrimas de uma imperadora, derreteu seu coração de pedra, empurrou a história de um trilho para o outro. O filamento 22 cruza o filamento 56, se não estou enganada. Em algum lugar, fio abaixo, um botão desabrochou tão belamente que é possível prová-lo. Me sinto lisonjeada por toda a sua atenção. Tenha certeza de que eu observei demoradamente enquanto você montava meu pequeno projeto de arte. Você vai ficar parada ou se virar bruscamente quando souber que eu estou lhe observando? Você vai me ver? Imagine que eu estou acenando. Caso não veja, estarei longe demais para que você veja minha boca. Brincadeira. Já terei ido embora quando o vento fizer a curva. Mas fiz você olhar, não fiz? Também imagino você rindo. Espero a sua resposta. Blue. Blue se aproxima do templo disfarçada de peregrina, cabelo raspado para mostrar o brilho dos circuitos enrolados em torno das orelhas e subindo pelo escalpo, olhos protegidos, a boca uma nódoa de cromo resplandecente, pálpebras de cromo pesado. Ela usa antigas teclas de uma máquina de escrever na ponta dos dedos, em veneração ao grande deus Hak, e seus braços estão ornamentados em espirais de ouro, prata, paládio, cintilando forte contra sua pele escura. Vista de cima, ela é uma entre milhares, indistinguível entre os corpos se esbarrando e arrastando-se em direção ao templo. Um poço cavado no centro de um vasto pavilhão ensolarado. Ninguém entra. Tal calor reverente murcharia o deus deles em sua videira de silício. Mas ela precisa chegar lá dentro. Blue tamborila seus dedos de teclas um contra o outro com a precisão de uma dançarina. ACGT. Para trás e para frente, bifurcados, reunidos. As sequências de ritmo percussivo geram do nada um malware que ela vem desenvolvendo há gerações. Um organismo espalhando tentáculos invisíveis pela rede neural daquela sociedade. Inofensivo até ser executado. Ela estala os dedos. Uma faísca se acende entre eles. Os peregrinos, todos os 10.000, todos de uma vez, colapsam, perfeitamente silenciosos, em um enorme monte ornamentado. Ela ouve os chiados e estouros dos circuitos superaquecidos causando falhas na ignição de cérebros filigranados e caminha pacificamente entre os peregrinos incapacitados, os membros trêmulos deles batendo como as ondas suaves em seus tornozelos. Blue acha muito divertido que, ao desabilitar o templo, ao montar esse ataque, ela mesma tenha realizado um ato de devoção ao deus deles. Ela tem 10 minutos para navegar o labirinto do templo, descer a escada de serviço uma mão após a outra, depois uma palma contra a parede escura e seca para seguir suas linhas quebradas até um centro. Está frio no subsolo, mais frio que em sua pele nua, mais frio quanto mais fundo desce, e ela treme, mas não reduz a velocidade. No centro há uma tela quadrangular que se ilumina quando Blue se aproxima. Olá, eu sou o Mackint. Quieta, Siri. Estou aqui pelas charadas. Olhos e uma boca. Não se pode exatamente chamar de face. Animou a tela, encarando-a seriamente. Muito bem. Como se calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Blue inclina a cabeça imóvel, exceto pelos dedos se flexionando ao lado do corpo. Ela limpa a garganta.
Era briluz e as lesmolisas tolvas rodavam e reviam os gramilvos. A tela de Siri pisca com estática antes de perguntar: qual é o valor de π em 62 casas decimais? O junco à beira do lago já secou, e nenhum pássaro canta. Um punhado de neve cai pela face de Siri. Se o trem A sai de Toronto às 6 da tarde viajando para o leste a 100 km por hora e o trem B sai de Ottawa às 7 da noite viajando para o oeste a 120 km por hora, quando eles irão se cruzar? Veja, o encanto agora trabalha ao seu redor, e a corrente sente nido te atuou. Sobre teu coração e cérebro juntos, a palavra foi passada. Agora murche. Um flash de luz. Siri desliga. Além disso, acrescenta Blue aproximando-se gentilmente da tela, erguendo-a para colocá-la na pesada bolsa ao lado. Ontário é um saco, como diz o profeta. A tela pisca de novo. Ela dá um passo atrás, assustada. Palavras rolam pela superfície e, quando elas sobem, os olhos de Blue se arregalam e a luz branco-azulada da tela se reflete na pintura cromada de sua boca, que se abre lentamente em um sorriso feroz. Ela bate as teclas uma última vez antes de arrancá-las dos seus dedos, arrancar o brilho da boca, o metal de seus braços. Ao dar um passo para dentro da trança, a pilha de ornamentos encolhe, enferruja, esfarela, indistinguível da areia fina do chão da caverna. A rastreadora em seu encalço distingue cada grão. Queridíssima Blue da Abadi, uma intrusão audaciosa. Meus parabéns. Eu jamais teria acreditado que o seu time se arriscaria a trabalhar no filamento 8827, tão fio abaixo até reconhecer a sua assinatura peculiar. Estremeço ao imaginar uma incursão contrária no mesmo porte. Que o acaso impeça a comandante de algum dia me despachar para um dos seus mundos élficos de vinhas colmeias, profusamente floral, cheio de velhas árvores arqueadas, pólen neural, abelhas recolhendo memórias de olhos e línguas, bibliotecas de mel escorrendo conhecimento do favo. Não guardo ilusões de que seria um sucesso. Você me encontraria em um instante, me esmagaria ainda mais rápido. Eu deixaria uma trilha de podridão pela sua verdejança, por mais leve que fossem meus passos. Eu tenho um dedo verde de Cherenkov. Eu sei. A radiação de Cherenkov é azul. Nunca deixe que os fatos estraguem uma boa piada. Mas você é sutil. Eu mal ouvi os sinais da sua aproximação. Não vou dizer quais foram, por razões que você entenderá. Me imagine, se quiser, agachada no topo de uma escadaria, pernas encolhidas, fora de vista, contando os passos da ladra enquanto ela sobe. Você não é ruim nisso. Eles te plantaram para esse propósito? Como é que o seu lado lida com esse tipo de coisa, afinal? Eles te engendram sabendo o que você seria? Eles te treinaram, te testaram no que só posso imaginar como um tipo de acampamento de verão pavoroso sobre os olhos vigilantes de conselheiras que sorriam o tempo todo? Suas chefes te mandaram aqui? Você tem chefes? Ou uma rainha? Alguém da sua cadeia de comando quer o seu mal? Pergunto porque nós podíamos ter te pegado aqui. Esse filamento é um afluente importante. A comandante poderia colocar um enxame de agentes em campo sem muito risco causal. Imagino você lendo isso, pensando que teria escapado de todos. Talvez. Mas esses agentes estão ocupados em outros lugares e teria sido uma perda de tempo. Convocá-los e despachá-los de novo. Em vez de incomodar a comandante com algo que eu podia facilmente resolver sozinha, intercedi diretamente. Mais fácil para nós duas. É claro, eu não podia deixar você roubar o Deus dessas pessoas. Não precisamos desse lugar em específico, mas precisamos de algo do tipo. Certamente você consegue imaginar o trabalho necessário para reconstruir tal paraíso do zero, ou mesmo para recuperar seu brilho dos escombros. Pense por um segundo, se você tivesse conseguido, se roubasse o objeto físico do qual a lenta decomposição quântica dependem os geradores de números aleatórios desse filamento, se isso desencadeasse uma crise criptográfica, se essa crise levasse as pessoas a desconfiar de suas impressoras de alimento, se massas famintas se rebelassem, se as rebeliões alimentassem os fogos da guerra, nós teríamos que começar de novo, canibalizando outros filamentos, provavelmente da sua trança.
e então estaríamos uma ainda mais em cima da outra. Além do mais, desse jeito eu posso retribuir aquela brincadeira nas catacumbas com o meu próprio recado. Mas o espaço está acabando. Você gosta do filamento 6 do século XIX? Bem, o Guia de Etiqueta e Correspondência da Sra. Leavitt, Londres, Gooseneck Press, filamento 61, sugere que eu deveria terminar recapitulando a tônica principal da minha carta, seja lá o que isso signifique. Então aqui vai. Haha, perdedora. O objetivo da sua missão está em outro castelo. Abraços e beijos, Red. PS. O teclado está coberto com veneno de contato de ação lenta. Você estará morta em 1 hora. PPS. Brincadeira. Ou não. PPPS. Só estou mexendo contigo, mas pós-escritos são muito divertidos. Árvores caem na floresta fazendo barulho. A horda avança entre elas, avaliando, balançando machados, usando serras para coagir notas graves dos pinheiros. 5 anos atrás, nenhum desses guerreiros tinha visto floresta assim. Em seus lares, os bosques sagrados eram chamados de Zunmud, que significa 100 de árvores, porque 100 era o número de árvores que eles achavam que podiam ser reunidas em um só lugar. Muito mais do que 100 árvores se erguem ali, uma quantidade tão vasta que ninguém se atreve a numerar. Úmido, o vento frio se derrama das montanhas e galhos batem como asas de gafanhotos. Guerreiros passam sobre as sombras dos pinheiros fazendo seu trabalho. Pingentes de gelo pingam e se quebram quando as grandes árvores caem, e abatidas, as árvores deixam vãos no verde que revelam o céu branco e frio. Os guerreiros gostam mais dessas nuvens sem graça do que da escuridão da floresta, mas não tanto quanto amam o azul de casa. Eles amarram os troncos com cordas e os arrastam por entre arbustos pisoteados até o acampamento, onde eles serão descascados e aplainados para que se construa a grande máquina de guerra do Khan. Uma formação estranha, alguns acham. Quando eram jovens, ganharam sua primeira batalha com arcos a cavalo, 10 homens contra 20, 200 contra 300. Então aprenderam a usar os rios contra seus inimigos, a derrubar suas muralhas com ganchos fixantes. Agora eles vão de cidade em cidade recolhendo estudiosos, padres e engenheiros, todos que sabem ler ou escrever, que sabem um ofício, e dão a eles tarefas. Vocês terão comida, água, descanso, todo o luxo que um exército em marcha pode oferecer. Em troca, resolvam os problemas que nossos inimigos nos apresentam. Houve época em que os cavaleiros invadiam as fortificações como ondas contra rochedos. A maioria desses homens nunca viu ondas ou rochedos, mas viajantes carregam histórias de terras distantes. Agora os cavaleiros arrasam os inimigos, os conduzem aos seus fortes, exigem rendição, e se a rendição não acontece, levantam suas máquinas para desfazer um nó da cidade. Mas essas máquinas precisam de toras, então os guerreiros são enviados para roubar de fantasmas. Red, cavalgando há dias, desmonta dentro da floresta. Ela usa um grosso cinturão de utilidades de seda cinza e um chapéu de pele cobre seu cabelo, preservando seu escalpo do frio. Ela anda pesadamente. Ela empertiga os ombros. Está fazendo esse papel por pelo menos 1 década. Mulheres cavalgam com a horda, mas ela é um homem agora, pelo menos até onde sabem aqueles que lhe dão ordens e os que, por sua vez, seguem as ordens dela. Ela guarda o projeto na memória para o seu relatório. Sua respiração solta vapor. Brilha conforme cristais de gelo se formam. Ela sente falta do calor? Ela sente falta de paredes e de um teto? Ela sente falta dos implantes de dormência costurados a seus membros e emaranhados em seu peito, que poderiam protegê-la contra esse frio, fazer com que parasse de sentir, selar um campo de força ao redor de sua pele para resguardá-la desse tempo para o qual foi enviada? Na verdade, não. Ela nota o verde profundo das árvores. Ela mede o tempo de suas quedas. Ela grava o branco do céu, a ferocidade do vento. Ela lembra os nomes dos homens pelos quais passa. A maioria é homem. 10 anos atuando disfarçada, tendo se juntado à horda, provado seu valor e alcançando o posto que almeja, ela se sente preparada para essa guerra. Ela se preparou para isso. Outros recuam por respeito e medo enquanto ela examina as toras empilhadas em busca de sinais de podridão. Seu cavalo, Ruão, relincha, pisoteia a terra. Red tira a luva e traça a madeira com a ponta dos dedos, tora por tora, anel por anel, sentindo a idade de cada uma. Ela para quando encontra a carta. Ajoelha-se.
Os outros a rodeiam. O que a perturbou tanto? Um mau presságio? Uma maldição? Uma falha no trabalho do lenhador? A carta começa no coração da árvore. Anéis, mais grossos aqui e mais finos ali, formam símbolos em um alfabeto que ninguém presente conhece, apenas Red. As palavras são pequenas, às vezes borradas, mas ainda assim, 10 anos por linha de texto e muitas linhas. Mapear raízes, depositar ou drenar nutrientes ano a ano, a mensagem deve ter levado um século para se esculpir. Talvez lendas locais contem de alguma fada ou deusa congelada nesses bosques, vista sempre apenas por um instante. Red pensa em que expressão ela fazia ao empunhar a agulha. Ela memoriza a mensagem, sente-a sulco por sulco, linha por linha, e realiza uma lenta aritmética dos anos. Seus olhos mudam. Os homens ao redor a conhecem há 10 anos, mas nunca a viram desse jeito. Devemos jogar fora? Um deles pergunta. Ela sacode a cabeça. O tronco deve ser usado. Ou alguém pode encontrar isso e ler o que eu li. É o que ela não diz. Eles arrastam as toras até o acampamento. Eles as partem, cortam, aplanam, transformam-nas em máquinas de guerra. 2 semanas depois, as tábuas jazem destruídas ao redor das muralhas derrubadas de uma cidade ainda em chamas, ainda em choro. O progresso avança a galope e o sangue fica para trás. Abutres circulam, mas eles já se fartaram ali. A rastreadora cruza a terra estéril, a cidade quebrada. Ela junta as farpas dos destroços das máquinas e, enquanto o sol se põe, ela enfia uma a uma em seus dedos. Sua boca se abre, mas ela não emite nenhum som. Minha perfeita Red, quantas tábuas a horda mongol ordenaria se os mongóis soubessem tabuada? Talvez você possa me dizer, depois de terminar sua missão nesse filamento, a ideia de que você podia ter me prendido, ou me filamentado, talvez. Nossa, essa foi péssima. É tão deliciosa que eu me confesso até meio vencida. Você sempre prefere jogadas seguras, então? Calcula tudo tão precisamente que rejeita de antemão qualquer projeto com uma taxa de sucesso menor que 80%? Me dói pensar que você daria uma jogadora de pôquer tão chata. Mas aí eu imagino que você trapacearia. E isso é um conforto. Eu nunca ia querer que você me deixasse vencer. Que ideia! Eu estava de óculos, mas imagine, por favor, meus olhos se arregalando diante de suas doces perguntas no filamento 8827. Se minhas chefes me mandaram para lá, se eu tenho chefes, uma sugestão de corrupção na minha cadeia de comando, uma preocupação encantadora pelo meu bem-estar. Você está tentando me recrutar, querida Conchonilha? E então estaríamos uma ainda mais em cima da outra. Ah, Flor, você fala como se fosse uma coisa ruim. Fico pensando em como somos o microcosmo da guerra como um todo, você e eu. Uma ação e uma reação oposta e igual. Meu mundo élfico de vinhas, colmeias, como você disse, versus a sua distopia tecnomecânica. Nós duas sabemos que nada é tão simples, assim como a resposta a uma carta não é seu oposto. Mas qual ovo precedeu qual ornitorrinco? Os fins nem sempre se assemelham aos nossos meios. Mas chega de filosofia. Deixe-me dizer o que você me disse sendo direta. Você podia ter me matado, mas não matou. Você agiu sem o conhecimento ou a sanção da sua agência. Sua visão da vida em jardim é tão cheia de estereótipos bobos que posso ler isso como uma tentativa calculada de provocar uma resposta mordaz e imprudente. O que é hilário, visto o tempo que demorei para fazer crescer essas palavras, mas dita com uma beleza tão cuidadosa que pareceu uma confissão verdadeira de ignorância e curiosidade. Nós temos mesmo um mel esplêndido, melhor se comido na densidade do favo, espalhado em pão quente com queijo macio, em uma parte fresca do dia. O seu povo ainda come? Ou são apenas tubos e nutrição intravenosa, metabolismos otimizados para comidas de filamentos distantes? Você dorme, Red? Ou sonha? Também quero falar diretamente antes que se acabem os anos dessa árvore, antes que os bons camaradas sobre o seu comando façam armas de cerco com as minhas palavras. O que você quer com isso, Red? O que você está fazendo aqui? Me diga alguma verdade ou não diga nada. Atenciosamente, Blue. PS. Eu fiquei emocionada com você ter se dado ao trabalho de pesquisar por minha causa. O guia da senhora Levitt é muito bom. Agora que você descobriu os pós-escritos, estou imaginando o que vai inventar com tinta aromatizada e lacres. PPS. Não há truques aqui, nenhuma provocação.
Mande lembranças minhas ao Genghis deste filamento. A gente ficava deitado observando as nuvens juntos quando éramos jovens. Blue vê o nome que escolheu para si refletido em todo lugar ao redor. Blocos de gelo lambidos pela lua, oceano denso de gelo flutuante, líquido transformado em vidro. Ela masca um pedaço de biscoito seco no convés enquanto a tripulação do navio dorme. Espana as migalhas de suas luvas e as observa caírem no breu salpicado de branco das águas. O nome do veleiro é A Rainha de Fairyland e carrega uma tripulação de caçadores sedentos por empilhar escalpos no porão, famintos pelo que pele e carne e gordura poderão comprar na baixa estação. O interesse de Blue está parte no óleo, mas principalmente na instalação de novas tecnologias a vapor. Há uma série de resultados a alcançar, um ponto a partir do qual derrubar a indústria, um leme com o qual conduzir esses navios por entre a cruz de um fracasso e a espada de outro. Há um curso que leva para Jardim. 7 filamentos se enredam no colapso ou na sobrevivência dessa pescaria, insignificante aos olhos de alguns, imensurável aos de outros. Em alguns dias, Blue se pergunta por que alguém sequer se incomodou em criar números tão pequenos. Outros dias, ela supõe que até o infinito precisa começar em algum ponto. Esses dias raramente acontecem quando está em uma missão. Quem pode dizer o que Blue pensa durante uma missão, quando missões são frequentemente vidas inteiras, quando a história é criada para que ela empunhe um gancho de caçador leva anos? Tantos papéis, vestidos, festas, calças, intimidades envolvidas em conseguir uma cabine e se agasalhar em roupas disformes para se proteger do inverno do novo mundo. O horizonte pisca e a manhã boceja sobre ele. Caçadores avançam pelas laterais do veleiro. Blue entre eles. Remam pelo gelo, ferramentas à mão, rindo, catando, acertando crânios e cortando peles. Blue já carregou 3 peles a bordo quando uma grande e impetuosa foca atrai sua atenção. Ela levanta a cabeça ameaçadoramente por meio segundo antes de disparar para a água. Blue é mais rápida. O crânio da foca se quebra como um ovo sobre o seu porrete. Ela se agacha ao lado do animal para inspecionar a peliça. A visão a atinge como um racapique. Ali, na pele coberta de gelo, manchada e marcada como papel artesanal barato, pontos e salpicos se transformam em uma palavra que ela consegue ler. Blue. Sua mão não treme enquanto ela arranca o couro. Sua respiração está tranquila. Ela vinha mantendo as luvas majoritariamente limpas, mas agora as manchas de vermelho, vermelho como certo nome. Enterrado nas profundezas das vísceras brilhantes está um pedaço de bacalhau seco, não digerido, arranhado e sulcado com linguagem. Ela mal percebe que se acomodou sobre o gelo, pernas cruzadas confortável, como se fosse uma xícara de chá, e não tripas de foca soltando um vapor escuro e fragrante ao seu lado. Ela vai guardar a peliça, o bacalhau, vai esmagar até virar pó, espalhar sobre algum biscoito rançosamente amanteigado e comer no jantar. O corpo ela vai descartar do jeito habitual. Quando a rastreadora chega, forte e rápida em seu encalço, tudo o que resta é uma mancha vermelha escura na neve azul. De 4, ela lambe, chupa e mastiga até que toda a cor desapareça. Minha querida humor índigo, eu peço desculpas, bem, por tudo. Da minha perspectiva, faz muito tempo, e receio que da sua também, desde a sua carta. Eu passei mais ou menos outra década com Genghis, que te manda um oi por falar nisso. Ele me contou as mais interessantes histórias sobre você, ou acho que foram sobre você. Depois vieram os relatórios de pós-ação, e depois tive que passar pelo ritual habitual de reentrançamento. Por último, uma avaliação. Eu passei, como sempre, as bobagens de toda vez. Imagino que você tenha algo do tipo: a agência faz uma ocupação bem fio abaixo, depois os agentes precisam subir. Então, o comandante suspeita dos agentes que retornam. Sim, nós mudamos em nossas viagens. Sim, adquirimos nuances. Nós nos desenvolvemos, nos comportamos de modo antissocial. A adaptação é o preço da vitória. Seria de imaginar que eles saberiam disso. Eu passei a maior parte de um ano me recuperando do seu suposto senso de humor. Hordas e tábuas. Consultei a literatura sobre perfumes e ceras para lacres, como você sugeriu. É tudo um pouco contraintuitivo. Esse negócio de comunicação por matéria de base, fechar uma carta, um objeto físico sem nenhum fantasma na nuvem, todos os dados em um frágil pedaço de papel, com uma substância ainda mais maleável, carregando, de todas as coisas, uma assinatura ideográfica.
informando a qualquer um que a manuseie do remetente da mensagem, de sua função, talvez até de seu propósito. Uma loucura no que diz respeito à segurança operacional. Mas como dizem os profetas, não há montanha alta o bastante. Então eu ensaiei o trabalho aqui. Espero que você faça proveito da sua foca lacrada. Não adicionei nenhum perfume extra, mas o meio tem o próprio sabor. Cartas são um tipo de viagem no tempo, não é? Eu imagino você rindo da minha piadinha. Imagino você resmungando. Imagino você jogando minhas palavras fora. Você ainda está comigo? Estou me dirigindo ao vazio e às moscas que vão comer essa carcaça? Você poderia me abandonar por 5 anos, poderia nunca retornar, e eu tenho que escrever o resto disso aqui sem saber. Prefiro recibos de leitura, pensando bem, o aperto de mão instantâneo da telepatia lenta através dos cabos, mas essa é uma tecnologia fascinante, em suas limitações. Você pergunta se nós comemos. É uma pergunta difícil de responder. Não há mononós, há muitos nozes. Os nozes mudam e se entrefolham. Você já olhou as engrenagens de um relógio? Mas quero dizer, um relógio realmente bom. Se quiser entender do que eu estou falando, desça o fio até o século 33 CE, em Gana. A Limited Unlimited, em Accra, faz peças com engrenagens translúcidas em nanocélulas do tamanho de grãos de areia, dentes invisivelmente pequenos, ações e reações e complicações. Elas quebram a luz como um caleidoscópio e marcam as horas muito bem. Há uma de você, mas tantos de nós. Peças sobrepostas em peças, cada uma com os próprios traços, desejos, propósitos. Uma pessoa pode usar rostos diferentes em salas diferentes. As mentes trocam de corpo por esporte. Todo mundo é o que quiser. A agência impõe um mínimo de ordem. Então, nós comemos? Eu como. Não preciso comer. Somos cultivados em cápsulas. Nossos conhecimentos básicos são transmitidos corte por corte. O equilíbrio de nutrientes é mantido pelo banho de gel. E lá a maioria de nós fica, com nossas mentes vagando, desencarnadas pelo vazio de estrela em estrela. Vivemos de modo remoto, exploramos com drones. O mundo físico sendo só mais um entre muitos e comparativamente desinteressante para a maioria. Alguns decantam e vagueiam, mas conseguem se sustentar por meses com uma carga e sempre há uma cápsula para onde voltar quando se quer. Tudo isso se refere em maior parte aos civis, é claro. Agentes precisam de modos mais independentes de operação. Estamos separados da massa e nos locomovemos em nossos próprios corpos. É mais fácil assim. Comer é nojento, não é? De modo abstrato, quero dizer. Quando se está acostumado com estações de recarga no hiperespaço, com luz do sol e raios cósmicos, quando as maiores belezas que você conhece repousam no coração de uma grande máquina, é difícil entender o apelo de usar ossos que saem de buracos em gengivas cobertas de saliva para esmagar coisas que crescem na terra, de modo que virem uma pasta que vai descer pelo úmido tubo conectando sua boca ao saco ácido sobre seu coração. Os novos recrutas levam muito tempo para se acostumar, depois que se decantam, mas eu gosto de comer hoje em dia. Muitos de nós gostam, mais do que admitem publicamente. Tiro prazer disso, como só se tira de ações desnecessárias. A corredora gosta de correr quando não tem que fugir de um leão. O sexo é melhor quando descasado, desculpe, no desespero animal da procriação, ou mesmo no desespero de não ter feito sexo em algum tempo, como observei empiricamente após meu recente período de seca de 2 décadas. Eu mordo uma panqueca de mirtilo coberta de xarope de bordo, manteiga extra, aquela maciez expandida, a frutinha estourando contra meus dentes, a manteiga florescendo na boca. Eu exploro doçuras e texturas. Nunca tenho fome, então não me apresso na mordida. Eu como vidro, e enquanto ele corta minha gengiva, eu saboreio minerais, metais, impurezas. Vejo a praia de onde alguns pobres bastardos roubaram a areia. Pequenas pedras com gosto de rio, de escamas de peixe soltas, de geleiras há muito derretidas. É crocante, fresco, como aipo. Eu compartilho a sensação com companheiros aficionados. Eles compartilham a deles comigo, embora haja uma defasagem e o sensor de granularidade ainda seja um problema. Então, um jeito rancambolesco de dizer: eu amo comer. Provavelmente demais. Raramente consigo em público na agência. A comandante começou a fazer perguntas. Se você come. Excursões fio acima a lugares onde se come o tempo todo parecem decadentes. E você?
Não estou necessariamente perguntando como você come, embora, se quiser me atualizar, fique à vontade. Suas descrições de mel e pão, obrigada por elas. Eu descrevi um pouco do nosso modelo de sobreposição, comunidades públicas e privadas, interesses compartilhados, sentidos compartilhados. Como é fazer parte dos seus? Você tem amigos, Blue? E como? Você pediu que eu dissesse a verdade. Eu disse: o que você quer? Conhecimento, troca, vitória. Um jogo. Esconder e descobrir. Você é uma oponente sagaz, Blue. Você faz apostas arriscadas. Controla a mesa. Se precisarmos entrar em guerra, podemos muito bem nos entreter. Por que mais você teria me provocado para começar? Sua, Red. PS. Cochonilha? Agora eu entendi. Atlântida afunda. Bem feito. Red odeia o lugar. Para começar, são tantas Atlântidas sempre afundando em tantos filamentos, uma ilha na costa da Grécia, um continente no meio do Atlântico, uma avançada civilização pré-monoica na ilha de Creta, uma espaçonave flutuando no norte do Egito, e assim por diante. A maioria dos filamentos nem tem Atlântidas, só conhece o lugar através de sonhos e sussurros alucinados de poetas mais alucinados ainda. Porque há tantas, Red não consegue consertar ou fracassa em consertar somente uma. Às vezes parece que os filamentos fazem brotar Atlântidas para provocá-la. Eles conspiram. A história se alia com o inimigo. 30, 40 vezes ao longo de sua carreira, ela deixou uma ilha em pleno naufrágio ou incêndio, pensando, pelo menos acabou. 30, 40 vezes veio a chamada. Volte lá. Ao pé do vulcão, os habitantes de pele escura procuram seus navios. Uma mãe carrega o filho, que chora em um braço, agarra a filha pela mão. O pai segue. Ele carrega seus itens de mais valor. Lágrimas marcam a fuligem em seu rosto. Uma sacerdotisa e um sacerdote permanecem no templo. Eles serão queimados. Viveram suas vidas como sacrifício para... quem mesmo? Red não se lembra. Ela se sente mal por isso. Eles viveram suas vidas como sacrifícios. Deuses e crianças primeiro. Eles enchem os barcos. Enquanto a terra treme e o céu queima, mesmo os mais corajosos e mais teimosos abandonam seus trabalhos. Notas e contas e máquinas novas ficam para trás. Eles levam pessoas e arte. A matemática vai queimar. As máquinas vão derreter. Os arcos se desintegrar. Essa não é nem uma das Atlântidas mais estranhas. Não há cristais aqui, não há carros voadores, não há governos perfeitos nem poderes psíquicos. Essas duas últimas coisas não existem de todo modo. E ainda assim, aquele homem construiu um motor a vapor e 26 séculos antes do pretendido. Essa mulher, por meio da razão e da meditação estática, discerniu a utilidade do zero para sua matemática. Esse pastor construiu passagens em arco nas paredes de sua casa. Pequenos toques, ideias tão fundamentais que parecem inúteis. Ninguém ali sabe seu valor ainda, mas se eles não morrerem nessa ilha, alguém pode perceber sua utilidade alguns séculos adiantado e mudar tudo. Então Red tenta dar tempo a eles. Seus implantes cintilam em vermelho brilhante para dar vazão ao calor. Eles queimam sua pele. Ela sua baldes, resmunga, franze a testa. Ela se esforça ali. Salvar uma ilha não é trabalho para uma mulher só. Então ela trabalha mais do que uma mulher só poderia. Ela rola rochas enormes para impedir o fluxo de lava. Ela ara novos e falsos leitos de rio com as mãos. Com as ferramentas à disposição, ela quebra rochas e transforma seus pedaços em outras rochas, em outros lugares. O vulcão treme e se parte, vomita pedras no ar. Uma pilastra de fuligem brota do seu cume. Ela corre colina acima, um feixe de pele e luz. A lava cintila, borbulha, cospe. Um pouco aterrissa perto dela, que dá um passo para o lado. O mar verde cinza reflete o céu preto turvo. Os últimos biguás fogem, escuridão contra o breu. Red busca um sinal. Está deixando alguma coisa passar. Ela não sabe o quê. Observa os céus e os oceanos por um momento, pensando. Enquanto Red está distraída, um escarro de lava espirra na direção do seu rosto. Ela o pega na mão sem olhar. Sua pele, se fosse o tipo de pele que os habitantes do vilarejo lá embaixo usam em torno da carne, deveria queimar. Não é. Não queima. Tempo demais observando. Ela dá as costas à caldeira, ao poço de lava. Ela para. Preto e dourado se entremeiam na erupção vermelha. Parece a superfície de alguns sóis que ela já visitou quando de licença. Não é isso que chama sua atenção.
As cores inconstantes formam palavras que duram meros instantes em uma caligrafia agora familiar. Enquanto a lava escorre, as palavras mudam. Ela lê. Seus lábios formam as sílabas uma a uma. Guarda as palavras que o fogo emoldura em um tipo antigo de memória. Há câmeras em seus olhos que ela não usa nesse momento. O mecanismo de gravação rodeia o feixe de fibras em seu crânio, podendo ser confundido com um nervo óptico. Ela o desliga, coisa que a agência não sabe que ela consegue fazer. A lava transborda. Red pretendia destruir esse alto promontório no qual se encontra, fazer uma espécie de calha para derramar rocha derretida pelo canal predeterminado. Em vez disso, ela para e observa. Lá embaixo, o vilarejo queima. Sem seu enorme esforço no cume, os diques e redutos que criou não funcionam tão bem. Mas a matemática ainda tem o tempo de pegar suas tábuas de cera ao menos. Os barcos partem, se afastam o suficiente para sobreviver ao tsunami enquanto suas casas desabam no mar. Red não falhou completamente. Ela balança a cabeça e vai embora, torcendo para que essa seja a última Atlântida que a enviarão para salvar. Ela lembra. O vulcão sossega. Ventos partem as nuvens ao seu tempo e deixam o céu azul. A rastreadora sobe a colina escorregadia e estéril. Fibras de um fino e brilhante vidro vulcânico se agrupam perto da lava que esfria. Em outro tempo e lugar, eles serão chamados de cabelo de pele. A rastreadora os junta com as mãos como flores, cantarolando. Minha meticulosa cardeal, me deixa eu te contar um segredo. Eu odeio Atlântida. Todas as Atlântidas espalhadas pelos filamentos. É um fio podre. Tudo o que provavelmente te ensinaram sobre o jardim e o meu turno deve te fazer pensar que nós a amamos, por ser um bastião de bons trabalhos, o ideal platônico de como uma civilização deve ser. Quantos adolescentes de olhos brilhantes já derramaram o fervor de suas almas em vidas imaginadas ali? Magia, sabedoria infinita, unicórnios, os próprios deuses em carne e osso. O trabalho que fazemos para manter essas noções é mais sutil do que você imagina, dados os conhecidos pecadilhos de uma dúzia de século XX. Que sacerdócio vigoroso Atlântida deve ter tido para manter tantos jovens sérios gastando suas vidas passadas nesses templos. Mas que lugar triste, estagnado, doente como uma ferida inflamada. Um experimento de sucesso com resultados repugnantes. O vulcão foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Agora é lenda, possibilidade, mistério, de longe uma engrenagem mais generativa do que qualquer coisa que desenvolveu nos últimos 1000 anos. É isso que apreciamos. Somos nós sempre, o vulcão e a onda. Obrigada por suas palavras sobre comer. Depois de semanas só com biscoitos no navio, elas foram muito bem-vindas. Eu deveria lhe falar, como a senhora Levitt diria, que é de bom tom mandar cartas que podem ser abertas sem que o lacre seja quebrado, mas não tenho palavras para dizer o quanto apreciei sua inovação. O que tenho para dizer? Estava muito frio lá no gelo, sua carta me aqueceu. Sua fala sobre assinaturas ideográficas e segurança operacional me lembrou de alguns trabalhos de base que fiz para os botânicos de Bess de Hardwick em vários filamentos. Enquanto trabalhava, tive o prazer de observar a correspondência entre eles e sua senhora. Quão complexa e ambígua a fala simples pode ser, quantos segredos embrulhados na bandeira da sinceridade. Uma palavra comumente inventada nos séculos XVI. Mesmo a assinatura ideográfica podia facilmente ser mentira, é claro. Selos falsificados, cartas seladas escondidas em capas separadas, cera ou fio de seda na cor errada. Quantas maravilhosas ambiguidades aconteceram enquanto Mary, rainha da Escócia, estava sobre o teto dela. Eu te asseguro que a criptografia perde a graça em comparação. Imagine um criptograma feito de humores entrelaçados que mudam conforme estímulos do ambiente. Além disso, grafia padronizada ainda não era uma característica do inglês. Forjar a caligrafia de alguém era um desperdício de esforço se você também não aprendesse suas idiosincrasias ortográficas. Curiosamente, isso se provaria a ruína dos falsificadores do fim do século. Chatterton, aquele menino maravilhoso, etc. Levamos a arte de escrever cartas tão literalmente, não é? Lacres de focas à parte, cartas como viagem no tempo, cartas que viajam no tempo, significados ocultos. Eu me pergunto o que você me entende dizendo aqui. A sua menção de comida, tão doce, tão saborosa, não teve qualquer menção de fome. Você falou da falta de necessidade, sim,
nenhum leão perseguindo, nenhum desespero animal da procriação. E isso leva ao prazer, certamente, mas a fome é uma coisa esplendorosa. Ela não precisa ser concebida apenas em termos límbicos. Na biologia, a fome, Red, saciar uma fome ou alimentá-la, sentir a fome como uma fornalha, traçar suas pontas como dentes, isso é uma coisa que você individualmente sente? Você já sentiu uma fome que se aguçava com qualquer tentativa de saciá-la, tão afiada e intensa que poderia rachá-la ao meio, fazer surgir algo novo? Às vezes eu penso que é isso que tenho em vez de amigos. Espero que não seja muito difícil de ler isso aqui. Foi o melhor que pude fazer tão em cima da hora. Espero que chegue até você antes que a ilha se acabe ao seu redor. Escreva para mim em Londres depois. Blue. Londres depois. Mesmo dia, mês, ano, mas um filamento acima. É o tipo de Londres com que as outras Londres sonham, manchado de sépia, céu cheio de dirigíveis, a crueldade do império reconhecida apenas como um pano de fundo rosado com aroma de especiarias e pétalas de açúcar. Rebuscada como um romance, imunda apenas onde a história exige, repleta de tortas de carne e monarquia. Esse é um lugar que Blue ama e se odeia por amá-lo. Está sentada em um canto de uma casa de chá em Mayfair, de costas para a parede, com um olho na porta. Algumas regras de espionagem transcendem tanto o tempo quanto o espaço, e outro em um mapa estilizado do Novo Mundo. Ela o acha um pouco incongruente. A casa de chá favorece uma estética decididamente orientalista, mas o ecleticismo é uma das muitas coisas de que Blue gosta nas fibras desse filamento em particular. Seu cabelo agora está preto e grosso e comprido, preso em um coque alto e trançado, cachos cuidadosamente delineados na nuca, chamando a atenção para o comprimento e a curvatura do seu pescoço. Seu vestido é modesto e impecável, um pouco fora de moda. Faz alguns anos desde que a linha princesa era novidade, mas ela fica bem em cinza carvão. Não está ali para desempenhar um papel, está ali para ser invisível. Ela observa com prazer a excelente porcelana da qual o estabelecimento se gaba. Meissen dragão Ming, sinuoso como artérias, caque brilhante contra as bordas douradas no branco osso. Ela espera o próprio bule, ansiosa pela trilha escura, defumada e maltada que o chá escolhido percorrerá entre as notas de rosa açucarada, bergamota suave, moscatel e violeta. Sua atendente chega, quieta, silenciosa, dispõe a bandeja Meissen de 2 andares para o bolo, o bule e o pote de açúcar. Enquanto ela arruma a xícara de chá no pires, no entanto, Blue estende a mão rápido e segura o pulso dela antes que se afaste. A atendente parece apavorada. Esse conjunto? Diz Blue, se ajustando, deixando seu olhar mais bondoso, sua pegada mais carinhosa. Está trocado. Eu sinto muito, senhorita, diz a atendente, mordendo o lábio. Eu já tinha preparado o bule, mas a xícara estava lascada e pensei que você não ia querer esperar mais tempo pelo chá e todos os outros conjuntos já estavam sendo usados por conta do horário movimentado do dia. Mas se você quiser esperar, eu posso... Não. Ela diz e seus sorrisos são como nuvens se abrindo. Ela leva a mão de volta ao colo, como se apagasse tudo. A atendente apenas imaginou certamente, pois essa mulher é a imagem perfeita de uma dama. É muito bonito. Obrigada. A atendente baixa a cabeça e se recolhe à cozinha. Blue olha atentamente para a xícara de chá, seu pires e colher. Azul italiano, figuras clássicas colhendo grãos, carregando água para sempre abaixo da borda. Ela serve o chá delicadamente, sem machucar as folhas. Ergue a colher em direção à luz. Dá para ver que está coberta com uma substância vinda de fio abaixo que ela acha que reconhece, mas dá uma cheirada para se certificar. Ela se obriga a não olhar ao redor. Comanda cada átomo do seu corpo a ficar imóvel, controla a necessidade de correr para a cozinha e perseguir e caçar e pegar. Em vez disso, ela mexe a colher vazia dentro do chá e assiste as folhas se desgrudarem e se fundirem em letras. Cada rotação é lenta e ela marca as quebras de parágrafos com pequenos goles. Cada gole desfaz as letras até que Blue as rodopia a formarem significados novamente. Brevemente ela se pergunta se o nó em sua garganta é veneno, se sua incapacidade de engolir é anafilática. Isso não a assusta. Ela fecha os olhos contra a alternativa, que é o que a assusta. Quando o chá e a carta acabam, a borra permanece. Ela lê como um pós-escrito, o que é bem fácil quando o mapa do novo mundo corresponde a ela tão precisamente. É fácil ler a discrepância como um direcionamento. Ela seca a boca,
ergue a xícara de chá, coloca-a de cabeça para baixo sobre seu calcanhar e a esfarela com tanta força e rapidez que a sua destruição não faz barulho. Depois que Blue foi embora, a rastreadora, vestida de garçonete, armada com um pá e uma vassoura, coleta os restos, os recolhe como botões de rosa. Quando está fora de vista, ela separa a mistura de argila e osso e folha em 3 linhas, enrola uma nota de dinheiro e inala com força suficiente para sentir a fumaça atrás dos olhos. Queridíssima Uf, concordamos sobre Atlântida, quem diria? Suponho que nenhum fio seja uma coisa só. Somos treinados confiando totalmente nessa ideia. Todos têm facetas, ganchos, farpas, úteis de diferentes maneiras, dependendo da articulação. Só novatos acreditam que uma única mudança vai criar um fio assim ou assado. Um evento, uma invasão, um espasmo ou um suspiro é como um martelo. Um lado cego e perfeito para cravar pregos, o outro uma garra para libertá-los. E como se faz com martelos, armazenam-se Atlântidas fora de vista quando não estão em uso, enfiando em uma gaveta em algum lugar, a salvo até que surja necessidade. Eu me pergunto, nesse sentido, quanto do seu trabalho já me ajudou e vice-versa. Uma pergunta além da minha capacidade calculadora. Eu perguntaria para o oráculo do caos, mas já tenho problemas o suficiente com meus superiores no momento. Tive que acelerar, depois que a sua última carta me pegou cochilando. A comandante quis explicações, como comandantes tendem a querer, depois que tantos tesouros afundaram junto com a ilha naufragada. Um breve lapso de eficiência, de acordo com os modelos da agência, mas bem dentro do limite de tolerância, considerando meu histórico. No entanto, somadas as incursões que o seu lado fez contra nossos agentes disfarçados em posições mais vulneráveis, bem, eu não deveria falar de negócios. Que tédio, diriam seus companheiros do salão de chá. Resumindo, já se passou muito tempo desde minha última carta. A Atlântida do filamento 233 não foi a mais ofensiva da ninhada, e eu passei pouco tempo lá. Fiz piada, mas vejo seu valor. Humanos precisam de objetivos para almejar. Mas sistemas imperfeitos se deterioram, então construímos ideais. Agentes de mudança sobem pelos fios, encontram filamentos úteis, preservam o que importa e deixam o que não importam se esfacelar. Adubo para a semente de um futuro mais perfeito. A senhora Levitt sugere utilizar metáforas que o correspondente, que é você, eu acho, considerará significativas. Confesso que não sei exatamente o que é significativo para você. Fico caindo em suposições. Sementes e grama, coisas que florescem, beira o estereótipo. E quando você me escreve, fala de fornalhas e chamas. Você pergunta sobre fome. Você pergunta particularmente sobre a minha fome. A resposta curta, não. A resposta longa, eu acho que não. Nós saciamos necessidades antes de senti-las. Nesse corpo, um órgão projetado, implantado e rigorosamente testado, situado em algum lugar acima do meu estômago, registra o momento em que o meu metabolismo requer combustível e impede os antigos subsistemas primitivos que me deixariam afoita e irritada e turvariam meus pensamentos. Todos aqueles truques que a senhora evolução faz para nos transformar em caçadoras, assassinas, rastreadoras, descobridoras e engolidoras. Eu posso desativar o órgão quando preciso, mas é muito mais estável receber um relatório de aviso do que me sentir fraca. Mas a fome que você descreve, essa navalha atravessando a pele, essa desintegração como a de uma encosta constantemente atingida por tempestades, esse vazio, soa bonito e familiar. Quando eu era menina, eu amava ler. Um passatempo arcaico, eu sei. Baixar e indexar é mais rápido, mais eficiente e oferece melhor retenção e aquisição de conhecimento. Mas eu lia antigos volumes, livros usados e recém-replicados. Que coisa estranha descobrir coisas em sequência. Então, uma vez eu li uma história em quadrinhos sobre Sócrates. No quadrinho, ele era um soldado. Ele era? Essa parte é verdade. Eu perguntei a ele. E uma noite, enquanto seus companheiros dormiam, ele começou a pensar. Ele se pôs de pé, imóvel, perdido em pensamentos até a aurora, instante no qual descobriu a resposta para a sua questão. Isso me pareceu muito romântico na época, então saí da minha cápsula e vaguei fio acima para muito longe,
longe das conversas e da vigilância mútua. Encontrei o topo de uma colina em um mundo pequeno, respirável, mas estéril, e fiquei lá de pé como Sócrates na história em quadrinhos, perdido em pensamentos, o peso apoiado em um pé, e não me movi. O sol se pôs, as estrelas brotaram. Elas são um broto, certo? Ou algo assim. Dante disse isso. Quando meus ouvidos se acostumaram ao silêncio, eu percebi que ainda conseguia ouvir os outros. Nossas conversas enxameavam os céus, nossas vozes ecoavam das estrelas. Não foi assim para Sócrates. Nem Libai, nem Kyuhyuan, meu isolamento, meu experimento, tinha causado uma pequena comoção entre aqueles que gostavam de mim e de quem eu gostava, e essa comoção se espalhou. Lentes e olhos se viraram na minha direção. Eu tinha, eu acho, 13 anos. Recebi sugestões, livros de filosofia, guias de meditação, ofertas de prática e aliança. Elas me cercaram, sussurros nos meus ouvidos. Você está bem? Precisa de ajuda? Você pode falar com a gente. Você sempre pode falar. Houve lágrimas. Outros órgãos controlam esse processo também. Chorar. Eles mantêm nossos olhos limpos e nossa mente alerta. Mas química é química. Cortisol é cortisol. Está mais difícil de escrever do que deveria. Também está mais fácil de escrever do que deveria. Estou me contradizendo. Os geômetras ficariam com vergonha. Eu os mandei embora. Todo mundo tem direito à privacidade, então recusei suas visitas. Eu era a única pessoa naquela pequena rocha e fiz o mundo escurecer. O vento soprava, lugares altos esfriam à noite, pedras afiadas machucavam meus pés. Pela primeira vez em 13 anos eu estava sozinha. Eu, o que quer que eu fosse, o que quer que eu seja, tropecei primeiro nas estrelas, depois na terra partida. Cavei solo adentro. Pássaros noturnos cantavam, algo como um lobo, mais solitário e maior, com 6 pernas e 2 fileiras de olhos, passou devagar. As lágrimas secaram. E eu me senti sozinha. Senti falta daquelas vozes, senti falta das mentes por trás delas. Eu queria ser vista. Essa necessidade tomou meu coração. Foi bom. Não sei bem como comparar isso a algo que você entenderia, mas imagine uma pessoa mesclada a uma coisa, um deus artificial do tamanho das montanhas, construído para fazer guerra nos lugares mais recônditos do cosmo. Imagine esse grandioso peso de metal ao redor dela, comprimindo-a, dando força a ela, suas mangueiras acopladas na carne dela. Imagine que ela corta as mangueiras fora, sai, frágil, exaurida, fraca, livre. Eu estava leve, oca, faminta. O sol nasceu. Não houve revelação. Eu não sou Sócrates. Eu conheço Sócrates, servi com Sócrates e com você, senador. Mas estou divagando. Mas continuei caminhando daquele lugar a outro e do outro para o seguinte, até que, anos depois, voltei para casa. E quando a comandante me encontrou, deslizou para dentro de mim e disse: há trabalho para pessoas como você. Me perguntei se todos os agentes eram como eu. Não eram. Descobri isso mais tarde. Mas somos todos desviantes de maneiras distintas. Isso é fome? Eu não sei. Mas sem amigos, então? Blue, eu nunca teria imaginado isso. Não sei. Acho que imaginamos vocês todos ao redor de fogueiras cantando velhas canções de guerra. Você tem se sentido solitária? Espero que o chá esteja bom. Bom? Bem, da próxima vez vou procurar por você em um foro mais público. Da sua, Red. PS. Eu hesito em escrever isso, mas notei que minhas cartas têm sido longas. Se você preferir que eu seja mais concisa, posso ser. Não quero presumir nada. PPS. Desculpe a imprecisão da minha saudação. Eu acho que é de saudação que a senhora Levitt chama. Esqueci o nome que os londrinos do filamento 8C19 deram aquele tom de azul sobre a porcelana importada. Eu teria usado se lembrasse. PPPS. Nós ainda vamos vencer. Como diz o profeta, todos estão construindo os grandes navios e os barcos. O imperador reina no topo da colina, flanqueado pelos templos dos seus mumificados confrades, cada qual com o próprio sumo sacerdote. Degraus de pedra e rodovias ligam cada pico ao longo da cordilheira. Grandes cidades crescem e brilham. Nas encostas, as fazendas e abaixo delas, contra a costa, tão improvável quanto um pé de romã naquele local, um porto marítimo. Há comércio costeiro, é claro, e barcos de junco ocupam os lagos das terras altas.
Marinheiros e pescadores quinchuas sabem das formas do vento, podem navegar em qualquer tempestade, se consideram à altura das ondas. O horizonte do Oceano Ocidental sempre lhes pareceu uma muralha. Para além dele, descansa o fim do mundo. Mas um gênio que passou a vida contando os caminhos das estrelas e juntando pedaços de madeira e mato trazidos à praia pelas tempestades, tem uma teoria de que outra terra aguarda do outro lado da água. Outra gênia, uma década mais velha do que o primeiro, descobriu um método de entrelaçar o junco de maneira mais forte e mais durável do que qualquer uma de suas mães já conseguira. Com isso, uma equipe sob o seu comando pôde construir um barco grande o suficiente para carregar uma vila. De que serve uma terra do outro lado da água? Homens jovens perguntaram ao primeiro gênio quando não temos como chegar lá. Seria mesmo que tentar chegar à lua? De que serve para a pesca costeira? Jovens homens perguntaram à segunda gênia um barco que pode carregar uma vila inteira. Felizmente, gênios entendem que homens jovens são quase sempre tolos. Então procuraram o ser mais sábio que conheciam. Cada um, separadamente, subiu os muitos milhares de degraus até o cume, e no dia da audiência se ajoelharam ante o então bisavô do imperador, mumificado em seu trono, enfeitado com ouro e joias, radiante em sua idade e autoridade, e ofereceram a ele seus presentes. E os sacerdotes secretos que esperam atrás do trono do imperador não são jovens, nem são eles todos homens, e conseguem enquadrar 2 pontos em uma linha. Então é divulgada a ordem do bisavô imperador. Um porto é construído, e marinheiros chegam atraídos pela aventura. A aventura funciona em qualquer filamento, tem apelo para aqueles que se importam mais em viver do que com as suas vidas. Eles navegarão juntos a um novo mundo, navegarão juntos a uma terra de monstros e de milagres. As correntes guiarão seus imensos navios carregados de prata e tapeçaria com trama e destino. Red trama juncos com os dedos tão calejados quanto a madeira. Ela foi uma das primeiras estudantes da segunda gênia. A encorajou para procurar a ajuda do bisavô imperador e a segurou pelo braço enquanto subiam. Ela não é nenhuma guerreira ali, nenhuma general. É uma mulher mais alta do que o normal, que um dia saiu da floresta nua e sozinha e recebeu abrigo. Ela trama e tece bem porque aprendeu. Quando terminar esse navio, o modelo de produção, grande o suficiente para comportar pelo menos 2 vilas, então ele navegará, e ela vai navegar com ele, porque alguém precisa cuidar das tramas se elas se quebrarem. Há um jogo delicado se desenrolando nesse filamento. Enquanto ela trama e pensa, decide que o descreveria usando termos de um jogo de Go. Você coloca cada pedra esperando que muitas coisas aconteçam. Uma investida é também um bloqueio, que é também uma investida diferente. Uma confissão é também um desafio, que é também uma coação. Será que o povo de Tawantinsuyo enfrentará o oceano que seus assassinos um dia chamarão de Pacífico e, encontrando as correntes rápidas, viajará para as Filipinas ou até mais longe como outros viajaram antes? Será que eles, ao cruzarem águas tão inexploradas que tudo que uma mulher precisa fazer para comer é lançar a mão sobre as ondas e pegar um peixe inquieto e prateado, vão encontrar novas civilizações e fazer conquistas ou arrumar aliados? Será que essa aliança e comércio, estendido pelo Pacífico, vão salvar Tawantinsuyo quando as grotescas velas de Pizarro surgirem do sul? Será que, ao menos, ter logo contato com as pragas da Eurásia fortalecerá esse povo contra elas? Ou será que os comerciantes irão mais longe, até a China comandada pelos Ming, prestes a se recuperar de uma enorme crise monetária que botará o império de joelhos? Uma crise monetária provocada pela taxa de câmbio flutuante entre o cobre e a prata, da qual o povo de Tawantinsuyo tem uma ampla oferta. Estabilizados, será que os Ming vão se esquivar do ciclo de 4 séculos de ascensão e queda dos impérios e resistir, crescendo, se transformando, se expandindo para acompanhar o ritmo lento do iluminismo no Ocidente e sua presunçosa revolução industrial? Talvez. Pouco provável, mas é preciso aproveitar toda e qualquer chance. A agência não está contente. Outros agentes foram capturados ou mortos, apagados da trama ou isolados em filamentos nos quais é melhor não pensar. Não, Red. Ainda não. Mas ela precisa trabalhar mais rápido. As mãos de Red escorregam sobre nós. Ela não está apenas pensando, está explicando. E para quem ela está explicando? Bem, ela olha para o encontro do céu e do mar. Fica de pé. Vai embora. Ela se sente observada.
Talvez a comandante a esteja observando? E se estiver, para quê? Ela tem sido tão cuidadosa, nem mesmo pensa no nome do céu com frequência. Um velho a alcança passeando pela praia e oferece tecidos para velas. Ela vai passando um a um, fraco demais, fraco demais, fraco demais, áspero demais, e esse aqui? O que é isso? Amarfanhado e irregular, mais um crochê do que um trançado. Esse aqui, ela diz. Quando o sol se põe no oeste, ela se acomoda em uma pedra e desenrola a linguagem dos nós por entre seus dedos duros como carvalhos. Ela sente cada letra e palavra e pensa em quanto tempo o céu e o mar passaram torcendo essa linha. E quem a ensinou o código dos nós para começar, se ela mordeu o lábio em frustração enquanto tentava transpor uma passagem difícil. Quando o sol já se pôs, ela pega o fio desfeito, corta em pedaços do mesmo tamanho e joga cada um na maré baixa. As estrelas brilham e a lua, uma forma escura desliza sobre as ondas claras e mergulha. Um por um, a rastreadora junta os pedaços e os amarra em seu pulso, tão apertado que os seus dedos empalidecem e se enrijecem. Ela fecha o punho, tensiona. Sua pele se abre sobre a linha e se fecha novamente sobre ela. Red, que esperou imóvel na costa desde o pôr do sol, vê algo parecido com uma foca contra as ondas de luz e pondera. Querida céu da aurora, não encurte suas cartas. Você pergunta se eu tenho me sentido sozinha. Nem sei como responder. Já observei amizades e foi como observar dias altamente sagrados, impressionantemente curtos, redemoinhos de esforços íntimos, celebrações frenéticas, a partilha de comida, de vinho, de mel, constrito sempre, e acaba tão rápido quanto começa. Muitas vezes é meu dever me apaixonar de maneira convincente, e certamente nunca recebi queixas, mas isso é trabalho, e há coisas melhores sobre as quais escrever. Você disse que tinha 13 anos, você não... Você me parece tão jovem ainda, mesmo que para você pareça que já faz muito tempo. Minha família é de grandes jardineiros. Nossos jogos são demorados e lentos, e nosso amadurecimento também. Jardim nos semeia com o passado. Sua comandante já sabe disso, sendo essa informação considerada importante ou não. E nós aprendemos e crescemos com os fios. Tratamos o passado como uma treliça, enverdando nossas vinhas por eles. E colheita não é uma palavra para ligeireza. O futuro nos colhe, nos pisoteia até virarmos vinho, nos derruba de volta no sistema de raízes, em uma libação amorosa, e nós crescemos mais fortes e mais potentes juntos. Eu já fui pássaro e galhos, eu já fui abelhas e lobos, eu já fui o éter inundando o vácuo entre as estrelas, embrenhando a respiração delas em redes de canções. Eu já fui peixe, plâncton e humus, e todas essas coisas já foram eu. Mas embora eu esteja enredada nessa totalidade, eles não são tudo de mim. Pensar em sua rede desencarnada me dá repulsa, mas eu olho para você, Red, e vejo muito de mim. Um desejo de me separar às vezes, de entender quem eu sou sem o resto. E a coisa para o qual eu retorno, a versão mais pura e inescapável de mim, é a fome, desejo, ânsia de possuir, de me tornar, de quebrar como uma onda em uma rocha e me reformar, e quebrar de novo e vagar. Essa é uma necessidade de qualquer ecossistema, mas perturba os outros, essa inabilidade de estar satisfeita. É difícil. É muito difícil fazer amizades quando você deseja consumir. Encontrar pessoas que, quando perguntam "Você ainda está comigo?", quando terminam uma carta com sua, estão falando de coração. Então eu vou. Viajo mais longe, mais rápido e mais intensamente do que a maioria. E eu leio, e eu escrevo, e eu amo cidades. Ficar sozinha em uma multidão, separada e unida, manter distância entre o que eu vejo e o que eu sou. Fico contente em saber que você ama ler. Talvez na próxima você devesse escrever de uma biblioteca. Há tantas coisas que eu quero recomendar. Tudo de bom. Blue. PS. Sócrates. Me pergunto se conhecemos alguns dos mesmos. PPS. Não conseguia parar de tramar o seu nome, mas essa saudação pareceu mais sábia. Aprendi a tomar cuidado com coisas que me dão prazer. PPPS. É claro que nós ainda vamos vencer. Blue está em um lugar alto, à noite. O vento sopra. Faz frio, mas ela não sente. Rochas afiadas não machucam seus pés. Seu trabalho é vigiar uma coisa que vem crescendo há milênios,
uma semente plantada nas brasas do coração do planeta que envolveu sua superfície dura com videiras, seiva, sangue. Logo abaixo do solo, esperando, vai desabrochar em breve. Blue a alimentou de tempo em tempo, conforme necessário. Ela sempre soube seu propósito. Um leão à espera, uma armadilha do tamanho de um planeta para ativar, semente plantada muito antes dos acordos proibitivos sobre interferências fio abaixo. Blue deve observá-lo eclodir, cumprir seu propósito, depois destruir seu sistema de raízes e não deixar nenhum vestígio a ser encontrado ou usado pelo outro lado. Jardim aprendeu, com a lenta paciência das coisas verdes, como podar agentes inimigos de sua linha do tempo, soltando joaninhas contra os pulgões deles, libélulas contra as larvas de mosquito. Blue ainda está pensando nas larvas quando vê Red. O tempo para. Blue não leva nada ao viajar pelos filamentos, exceto conhecimento, propósito, tática e as cartas de Red. A memória é despejada e decantada em Jardim. Vida a vida a vida, sempre se aprofundando, engrossando, criando novas raízes e eficiências. Mas as cartas de Red ela guarda no próprio corpo, escondidas sobre a língua como moedas, impressas na ponta dos dedos, entre as linhas das suas palmas. Ela as pressiona contra os dentes antes de beijar suas vítimas, as relê ao segurar mais firme o guidão de uma motocicleta, cobre o queixo de soldados com elas em brigas de bar ou jogos de quartel. Ela pensa sem pesar, com frequência, em como chamará Red na próxima carta. Esconde suas listas em paisagens oníricas fáceis de justificar, no verso de folhas de Dona Joana, em crisálidas abertas e pontas de asas, vermelhão. Sanhaçu escarlate, fio persa, minha rosa vermelha. Ela olha para Red, 13 anos, sozinha, vulnerável, tão impossivelmente frágil e pequena, e uma carta nasce em sua garganta como bile. Eu queria ser vista. Ela a vê e se quebra como uma onda. Ela não considera os cenários. Não pensa, será que Jardim me mandou aqui para me testar? Será que Jardim sabe? Será que Jardim quer que eu a veja morrer? Ela não pensa em nada enquanto as raízes tensionam e se torcem, enquanto o planeta desabrocha uma boca, uma face, um corpo, uma vastidão silenciosa como o voo de uma coruja na escuridão total, uma fome com olhos e dentes forjada para o silêncio, esperando anos para farejar um conjunto específico de implantes nanoscópicos para eclodir e devorar um elemento vermelho brilhante dos arredores. Parece um pouco um leão, para dizer a verdade, juba de cílios azul pálidos, goela digna de rugidos cinemáticos, embora nunca vá fazer um som, exceto pelo tamanho, pelo número de pernas, pelas asas. A coisa surge do chão frio e cortante, fareja o ar, inclina a cabeça na direção de Red. Blue rasga sua garganta. Ela tem dentes muito afiados, 4 fileiras deles. Suas 2 fileiras de olhos veem lindamente no escuro. Suas 6 pernas terminam em pontas aguçadas, rasgam a criatura sem voz em carne pulsante e quente. A coisa também é certa. Bom para a história que vai ter que contar. Ela pensará mais tarde, quando puder recuperar o pensamento, quando puder agir de novo sem ser por uma necessidade pura e obliterante. E ela sangra em sua forma de lobo, mas não faz som algum. Nada que distraia Red da ausência de epifania, do vazio que deixou espaço para o outro, do momento em que ela se tornou de Blue. Blue come a carcaça, tudo menos os dentes e a vesícula de veneno. Essa ela rasga cuidadosamente nas pedras, derrama umas poucas gotas no buraco de onde a coisa saiu. As raízes o consumirão, murcharão e morrerão. Sua história será de que a criatura deu errado, atacou ela em vez da presa. Ação inimiga, sem dúvida, que tendo descoberto o sistema de raízes, fez mudanças nele em algum ponto fio acima. Um engano compreensível, mas vergonhoso. Deixou Blue ferida demais para tentar fazer consertos, e, de qualquer modo, havia os tratados. O confronto direto entre agentes em um ponto tão precário fio abaixo seria catastrófico para os níveis do caos. Suas palavras caem certeiras como a chuva. Blue lambe seu focinho ensanguentado, suas patas, seu ombro dilacerado. Tem mais uma coisa que precisa fazer. Lentamente, mantendo sua ferida fora de vista, ela anda até onde Red possa vê-la, mantendo distância, é claro, com as palavras passado protegido no fundo da mente. Ela não parece ferida, tem certeza disso? Ela olha para Red e vê lágrimas em seu rosto. Ela sufoca a urgência de correr.
para perto ou para longe. Ela carrega a sua fome como uma rosa dos ventos, caminha diretamente para o sul, para longe do norte ao qual ela aponta. Quando está fora de vista, ela se enfia em uma caverna rasa e cai, tremendo. Muda para a forma humana, nota suas pernas, sua pele, a ferida se abrindo maior e mais feia do que antes, provavelmente infectada, precisando de cuidados. Ela apoia as costas na parede de pedra, fecha os olhos, põe as palmas das mãos no chão para um apoio extra. Uma de suas mãos toca uma carta para orgulhar a senhora Levitt, um bonito papel azul salpicado de lavanda e pétalas de cardo em um envelope azul com uma gota de cera vermelha fechando-o. Não há lacre nem selo, apenas vermelho, vermelho como o sangue pingado do seu ombro. Ela encara a carta, então ri, vazia e nua, e soluça, e aperta a carta contra o coração e não a abre por muito tempo. Mas abre. Ela lê. A febre aumenta, o suor goteja em sua testa, mas ela lê e lê de novo e de novo. Bem mais tarde, vem a rastreadora. Ela encontra os dentes da criatura estripada. Ela arranca os 2 maiores caninos, fixa-os em sua boca e segue em direção à caverna. Não há nada lá para ser encontrado, exceto sangue. Querida Blue, eu não sei o que dizer. Mesmo a perspicaz e quase profética Sra. Levitt não tem um modelo para isso. Aniversários, sim, é o meu, por falar nisso, se considerarmos que tenho um. Funerais, tudo bem. Na ocasião de um matrimônio, naturalmente. Mas por algum motivo ela negligencia o modelo de carta para quando a sua inimiga salva. Merda, eu sinto muito. Não consigo seguir com a piada, e é errado te chamar de inimiga. Obrigada. Por me salvar, obviamente, e para começo de conversa, senti você descendo pela trança. Estou mais sensível aos seus passos, eu acho, do que qualquer outro ser vivo. E todos estão vivos em algum lugar no tempo. Até essas digressões parecem fracas. Eu geralmente gosto delas, das minhas piadas. Elas parecem acrescentar, não prejudicar, os assuntos tratados. Menos agora. Eu segui você. Me desculpe por isso, por invadir sua privacidade enquanto você se transformava no que precisava ser para vencer. Eu não poderia ter derrotado aquela besta sozinha. Você é mais feroz do que eu. Você está olhando ao redor de vez em quando, enquanto lê essas linhas me procurando? Eu já fui, querida Blue, fio acima, como você também já deveria ter ido. Nenhuma de nós está a salvo aqui, e quanto mais tempo você ficar, menos a salvo nós estaremos. Você conhece os protocolos. Tremores brotam dos pés dos viajantes, e embora nenhuma outra aranha esteja tão atenta à sua trilha como eu, as outras não são surdas. Terei que ver seus olhos outra hora. Te deixo uma carta lacrada com cera, um rastro de perfume. O cheiro, para mim, é um meio. Eu raramente o uso com propósito ornamental. Espero ter escolhido uma fragrância do seu gosto. Eu pedi ao ajudante em Londres, depois de uma amostra do seu chá de algumas cartas atrás. Levei a uma perfumaria em Fandom Fen, filamento 7922 C33. Caso você goste do cheiro, vou deixar o endereço abaixo. Fiquei indo e vindo por alguns anos até achar a mistura adequada. De todo modo, fique com isso. É sua. Não vai queimar quando você ler a assinatura. Não vai se decompor mais rápido do que qualquer outra carta que uma mulher do seu amado filamento 6, C19, tem escrito para outra mulher. O papel é de Yuhan, dinastia Song, artesanal. Deixe em um lugar úmido e ele vai apodrecer. Misture-o com água e você terá uma polpa. Destrua você mesma como quiser, se quiser. Eu não me importo. Todas nós temos nossos observadores. E essa carta é uma faca no meu pescoço, se você quiser cortar. É tão difícil me desviar aqui e responder à sua última carta. Eu me sinto... não sei dizer precisamente como. Estou abalada. Sabe os limites dos mapas antigos que prometem monstros e sereias? Aqui há dragões? Eu não sei qual estrada leva adiante, mas a sua carta tem fome de resposta. Li e reli sua última missiva. Na minha memória, como você avisou que eu ia fazer há tanto tempo, me preparando para a queda. Eu vejo você como uma onda, como um pássaro, uma loba. Minha loba com 6 pernas e 2 fileiras de olhos. Tento não pensar em você do mesmo jeito 2 vezes. Pensar cria padrões no cérebro, e esses padrões podem ser lidos por alguém determinado o bastante. E a comandante, às vezes, é determinado o bastante. Eu acho que você ia gostar dela. Então eu mudo sua forma nos meus pensamentos. É incrível quanto azul há no mundo quando se presta atenção.
Você é as diferentes cores das chamas, bismuto queima azul, e sério, germânio e arsênico. Viu? Eu coloco você em tudo. Acho que você me vê nitidamente agora. Me imagine me remexendo desconfortável, exposta. Meu jeito sempre foi seguir direto em uma direção, sem hesitação ou restrição. Só me preocupei que você visse essas cartas longas como sinal de uma mente simplória ou desesperada. Eu me preocupei, talvez você ria, que você respondesse por resignação. Então, vou ser clara. Eu gosto de escrever para você. Eu gosto de ler você. Quando termino suas cartas, eu passo horas desvairadas em segredo compondo respostas, ponderando maneiras de enviá-las. Eu consigo desencadear qualquer combinação química com uma frase cuidadosamente composta. Uma fábrica dentro de mim produz qualquer droga que eu queira, mas a sensação de ler e enviar não se compara a droga alguma. Falando em estar exposta, se você tiver algum grande plano, se a morte que seus mestres planejaram para o meu eu mais jovem era rápida demais e você prefere me ver destruída, arrasada, tudo o que precisa fazer agora é deixar essa carta onde algum outro agente da minha facção possa encontrá-la. Eu aceitaria isso. Bem, não teria muito mais tempo para aceitar, e o tempo que tivesse seria doloroso, mas você me entendeu. Portanto, nessa carta eu sou sua, não de jardim, não da sua missão, mas sua, só sua. Eu sou sua de outros jeitos também. Sua enquanto procuro seus sinais no mundo, enquanto tenho a apofenia de um arúspice. Sua ao debater métodos, motivos, chances de entrega. Sua enquanto repasso suas palavras em sequência, seus sons, cheiros, sabores, tomando cuidado para que nenhuma lembrança delas se desgaste demais. Sua. Mesmo assim, suspeito que você apreciará essa prova. Vou tentar uma biblioteca da próxima vez. Espero que você entenda o porquê da mudança de planos. Da sua, Red. Red controla a mesa para evitar pensar. No filamento 622C19, Beijing, ela, desconfortável em suas vestes de seda, mas canalizando Blue, inicia um debate sobre a construção de um canal que vira um debate sobre a moral pública, que incita um burocrata de princípios incorruptível chamado Lin a aceitar um desafio imperial. Se Lin acabar com os traficantes de drogas estrangeiros em Guanghu, terá financiamento para o seu projeto de infraestrutura. Quando Lin chega a Guanghu e tenta acabar com o tráfico de drogas, uma guerra começa e Red foge. Na Ashun do século XIV, islamizada e forte no filamento 3329, Red, disfarçada, apunhala um homem que está prestes a apunhalar outro homem a caminho de casa, eletrizado de café expresso, açúcar e matemática. O homem que Red apunhala morre. O matemático acorda no outro dia e inventa uma forma de pensamento que, em outro filamento, muito tempo depois, será chamada de geometria hiperbólica. Red já se foi. No século IX, em Al-Andalus, ela serve o chá certo no momento certo. Na cidade de Diamante de Zanj, ela estrangula um homem com uma corda de seda. Ela semeia o filamento 9, bacia amazônica, com versões inofensivas de superinsetos europeus de séculos antes do primeiro contato. E quando os conquistadores chegam, precisam encarar milhões da população local, fortes, comunidades prósperas que não vão perecer pelo mero contato com o mundo do outro lado das ondas. Ela mata de novo e de novo, com frequência para salvar, mas não sempre. Ela presta muita atenção. Uma sombra persegue. Ela não tem provas, mas sabe como ossos sabem sobre qual pressão se quebram. A comandante deve suspeitar. Uma queda em sua eficiência apontaria que ela foi comprometida. Então Red se esforça em suas tarefas. Pega missões mais arriscadas do que a comandante solicitaria. Obtém belos sucessos, brutais. De novo e de novo. Vazia, ela vence. Ela se move fio acima e abaixo. Ela trança e destrança o cabelo da história. Red raramente adormece, mas quando dorme, ela deita imóvel, olhos fechados no escuro, e se deixa ver lápis lazulis, sentir o gosto de pétalas de íris e gelo, ouvir o canto de um gaio azul. Ela coleciona azuis e os guarda. Quando tem certeza de que ninguém está olhando, relê as cartas que entalhou em si mesma. Toda essa correria e assassinatos mal passam o tempo. Ela espera e espera. Pela guilhotina, está encurralada. A pessoa por quem espera deu à comandante a carta que ela deixou para trás.
e a comandante está só brincando com ela agora, deixando Red se acabar de trabalhar até que o oráculo do caos indique que ela tem mais valor destruída. Querida Conchonilha, ou Blue, ela se deixa pensar nesse nome uma vez a cada mês ou 2 luas. Leu sua carta e se retraiu. Red escreveu rápido demais. Sua caneta tinha um coração dentro e a ponta era uma ferida em uma veia. Ela manchou a página consigo mesma. Às vezes esquece o que escreveu, salvo que era verdade e que escrever doeu. Mas asas de borboleta se quebram quando tocadas. Red sabe das próprias fraquezas como ninguém. Ela aperta demais, quebra o que deveria abraçar, rasga tudo que leva aos dentes. Ela sonha com uma borboleta morfo com asas abertas do tamanho do mundo. Ela esgana, torce, constrói. Ela trabalha. Ela observa os pássaros. Há tantos malditos pássaros. Nunca reparou neles antes. Os conhecimentos sobre eles, de quem é esse canto, qual é o macho e qual é a fêmea, qual é o nome do pato com cabeça esmeralda. Estão todos armazenados no índice, mas quando precisou consultá-los, ela planejava usar um dia, ela planejava usar tudo um dia, mas agora aprende os nomes em livros, pega alguns do índice para poupar tempo e porque livros são pesados, mas não deixa o conhecimento na nuvem. Ela repete os nomes para si mesma, grava padrões em seus olhos. Ela queima 3 astronautas em suas cabines em uma plataforma de lançamento. Toda causa requer sacrifícios. O fedor de carne de porco chamuscada e borracha queimada se impregna em seus pulmões e ela foge fio acima e não deixa que ninguém a veja chorar. Red desmorona na margem do rio Ohio, se inclina e vomita em um arbusto, rasteja para longe e chora pela borracha e pelos gritos. Ela tira a roupa, entra na água até que cubra sua cabeça. Um bando de gansos canadenses surge ao norte e pinta o céu de verde escuro com o chiar de suas asas. Ela para o ar borbulhando de sua boca. Os gansos se acomodam no rio, suas patas batem na água, eles ficam por meia hora e levantam voo em um trovão de penas. Ela emerge. Um ganso espera na costa por ela. Red se ajoelha. Ele deita a cabeça em seu ombro. Depois vai embora e 2 penas ficam. Red as aperta por um longo tempo antes de ler. Mais tarde, mais ao sul, um corujão orelhudo pega o ganso e a rastreadora, chorando, come seu coração. Quando Red entra na clareira, restam somente pegadas e o ganso despedaçado. Minha querida Miss Conwanzi, escrevo para você na escuridão que antecede a aurora. Lentamente, a mão giz na ardósia. Mais tarde vou traduzir essas palavras em penas. Há uma pequena colina de onde posso ver o sol se pôr sobre o rio Ottawa. Toda noite eu vejo um céu vermelho sangrar sobre as águas azuis e penso em nós. Você já viu esse tipo de pôr do sol? As cores não se misturam. Quanto mais vermelho o céu fica, mais azulada a água, enquanto giramos para longe do sol. Estou integrada agora em um belo filamento de jardim, um daqueles onde esse continente não foi criticamente infestado por colonizadores com filosofias e modos de produção inimigos ao nosso turno. Em uma missão de pesquisa, puxando e drenando fibras para trançá-las melhor em outros filamentos. Sempre um ato de equilíbrio, é claro, dar sem perder, apoiar sem enfraquecer, tudo uma tecelagem. Fui colocada aqui para convalescer, eu acho. Jardim nem sempre fala com todas as letras, mas sabe da minha afeição por beija-flores e gansos migratórios. Estou grata. É bom escrever com tranquilidade. Espero escrever cartas mais longas enquanto estiver aqui, nem que seja apenas porque elas terão que chegar a você em um ritmo mais lento. Vai demorar muito até que eu consiga me mover pela trança novamente. Estou casada e logo vou acordar meu marido com um chá de rosa mosqueta e o café da manhã, antes de colocá-lo no trem. Ele é um homem bom, um mensageiro e batedor, e os dias estão ficando mais frescos. Então há muitas mensagens e suprimentos a enviar e compartilhar antes que a temporada de histórias chegue e nos deixe abrigados em casa. É um grande luxo me demorar nesses detalhes, reparti-los com você. Red, eu quero te dar coisas. Você já provou rosa mosqueta, em chá ou geleia? Uma acidez azeda que limpa os dentes, refresca, tem o aroma de uma boa manhã. Uma mistura de rosa mosqueta e hortelã me faz ficar molhando os dedos o dia todo para manter esses perfumes na cabeça. Sumagre também. Eu acho que você vai gostar de sumagre. Eu me pego nomeando coisas vermelhas que não são doces. Sua carta, sua última carta.
Fique certa de que não vou deixá-la em nenhum lugar onde seus companheiros possam ler. É minha. Eu cuido do que é meu. Tenho poucas coisas, sabe? De minhas. Em jardim, nós pertencemos uns aos outros de um jeito que oblitera esse termo. Nós afundamos e crescemos e brotamos e desabrochamos juntos. Nós infundimos jardim. Jardim se espalha através de nós. Mas jardim não gosta de palavras. Palavras são abstrações, rompem com o verde. Palavras são padrões, assim como cercas e fossos. Palavras machucam. Eu posso esconder palavras desde que as espalhe pelo meu corpo. Ler as suas cartas é colher flores dentro de mim, arrancar um botão aqui, uma samambaia ali, arrumá-las e rearrumá-las de um jeito que combinem com um quarto ensolarado. Acho engraçada a ideia de gostar da sua comandante. Que filamento estranho esse seria. Eu fico me desviando de falar sobre a sua carta. Eu sinto que falar dela seria limitar o efeito dela em mim, diminuir. Não quero fazer isso. Acho que, de algumas maneiras, sou mais filha de jardim do que ela imagina. Mesmo a poesia que quebra linguagem e significados. Poesia ossifica com o tempo, como as árvores. O que é dócil, flexível, macio e fresco se torna duro, cria armadura. Se eu pudesse te tocar, apoiar o dedo em sua têmpora e afundar você em mim, como o jardim faz, talvez assim, mas eu nunca faria isso. Então, em vez disso, essa carta. Pelo visto, escrever à mão no escuro me faz devagar. Que vergonha! Tenho quase certeza de que eu nunca fiquei divagando antes. Outra coisa para dar a você. Essa minha primeira vez. Sua, Blue. PS. Se essa carta te encontrar perto de uma biblioteca, eu recomendo Travel Light, da Naomi Mitchell. É igual em todos os filamentos que existe. Pode te reconfortar durante as viagens. Eu sei que você está se movendo muito ultimamente. PPS. Obrigada pela carta. Inscreva-se no clube de membros do Som dos Livros e tenha acesso antecipado a todos os vídeos do canal. Fim da primeira parte do livro É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone.